Boa noite, galera! Hoje estamos no segundo episódio do podcast Na Caminhada, Reflexões e Resenha. Hoje aqui está o meu amigo Flávio Corso Júnior. Ele, o Flavinho. Cara, meu amigo há uns 30 anos, né, velho? 30 só? É quase, 31 em abril. Em abril faz 31. 31. Tu lembra o dia que hoje a gente se conheceu? Não. Não lembro. Não. Mas tu lembra? Eu lembro. Tu lembra? Onde é que foi? Imobiliária Itapema. É tempo de praia. Imobiliária Itapema. Aqui em Imbé. Sim, era aqui em Imbé. Avenida Garibaldi, esquina Bagé. Sim. Você estava reformando aqui? Na Garibaldi. Sim. Foi lá que eu comecei a trabalhar com você. É. Uhum. Cara, era... A Itapema, eles estavam reformando o prédio aqui da Rio Grande. Onde hoje é a pizzaria De Mário. de Mário. E eu comecei a trabalhar de agenciador lá. E era Avenida Garibaldi, esquina Bagé. Prédio Zábica. Sabe? Eu sei, Eu vou te dizer até que era uma quinta-feira. Sabe por que eu sei? Porque assim, tu tirava folga quarta, o Luiz quinta e o Godoy sexta. E no dia que eu fui não tava o Luiz. Então só eu, Godoy. Tu e o Godoy. Que memória, cara. Esse cara tem memória, eu não tenho memória disso. Ah, cara, massa assim, ó. Vários anos de... Eu trabalhei 12 anos em imobiliária, 8 foi com o Flavinho. Então, Flavinho, conta aí pra nós quem é o Flavinho, onde o Flavinho nasceu, quando o Flavinho veio pra Canadaí. Ô, Ed, ontem eu tava pensando nisso que hoje eu vim aqui falar contigo no teu podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que é o segundo, né, que tá aqui, o Guilherme esteve aqui antes de mim. E é muito bacana a gente trocar essas experiências e comunicar com as pessoas que são teus amigos e vão te seguir através do teu podcast. E eu estava me lembrando ontem, assim, né, o que eu poderia falar com relação a isso, porque normalmente quando tu vai no podcast tu te apresenta quem é o teu entrevistado, de onde é que tu veio, né, do que se alimenta. A galera mais antiga vai entender. Nós somos quinta série eterna, né, cara? É, exatamente isso. E aí eu estava dizendo, o Andrew, quando a gente é muito novo, no meu caso, quando eu nasci, eu era o filho do Flávio e da Yara. Flavinho, que era o filho do Flávio e da Yara. O tempo vai passando e a gente vai mudando as personalidades ou aquilo que as pessoas falam ou entendem sobre a tua pessoa. Então, eu já fui o Flavinho, filho da Yara e do Flávio, continuo filho da Yara, mas eu já fui o Flavinho da Imobiliária Itapema, eu já fui o Flavinho do Bar da Sati, eu já fui o Flavinho da boate Viver a Vida na Beira da Praia, eu já fui o Flavinho, ainda sou o Flavinho da Itapema, corretor de seguros e da Imobiliária Itapema, e eu sou o Flavinho, marido da Andréa, depois eu sou o pai da Gabi, hoje eu sou o pai da Isa também, e as personagens, não que as personagens vão mudando, a vida da gente vai mudando, né? E aí... É uma caminhada. Exatamente, e nesse contexto, então, o Flavinho é essa mistura de tudo um pouco, amigo de muita gente, como o Wendel. Muito amigo. Muita gente. Isso é bacana. Então, essa trajetória eu tenho, nasci em Osório, em 7 de junho de 1965, 60 anos postos e completados, né? Nessa vida que eu só tenho a agradecer, porque, Wendel, quando tu olha em 60 anos, tu olha para trás assim, tu vê que tu tem uma história, né? Uma história para contar familiar, uma história para contar de vida profissional, uma história para contar de vida política, uma história de vida de artística, né? Que até pode dizer, a gente vai fazer 20 anos de beat rockers, né? 20 anos de banda. Então, tudo isso é um pouco, né, do Flavinho, que tudo isso compõe um pouco a figura e a personalidade do que eu sou hoje. Mas eu acho que na essência mesmo, eu sou o mesmo cara desde essa quinta-feira que tu foi lá na Itapema. Porque acho que a gente não muda os compromissos, muda as responsabilidades. A essência não muda, né? A essência eu acho que não. A essência não muda. A essência eu acho que não. Algumas coisas a gente muda, assim, alguns comportamentos, porque a vida ela faz com que a gente tenha que mudar alguns comportamentos. Né? Então, mas e o bacana da vida é a gente se adaptar a essas situações que a vida apresenta pra gente. Sim. A gente tem que ir se moldando, nunca perdendo a essência da gente, mas caminhando junto com essas modificações que a vida te apresenta. Eu sempre, na minha vida, eu tinha um sonho, casar com uma mulher que eu achava que me completaria e eu completaria ela, e graças a Deus eu encontrei essa metade que tu conhece tão bem, a professora que tu conhece tão bem.
e ela me completa e eu completo ela, mas eu tinha um sonho, quando a gente casou, eu dizia para a Andréa, eu quero ter uma filha menina, uma filha. E a primeira já foi uma filha. E tem um fator interessante que muito pouca gente sabe, Wendel. Quando a gente foi fazer a primeira ultrassom da Andréa, a doutora Norma disse nesse ultrassom que ela não conseguia ver o sexo, mas que ela achava que era um menino. Uhum. E aí eu voltei para casa, não decepcionado, mas eu voltei para casa e digo, o meu sonho vai ter que ficar para outra, né? Uhum. Para a segunda. E a minha sogra dizia assim, e a Andréa chegou em casa e disse a minha sogra, dona Lúcia, que eu estava muito decepcionado porque a Norma tinha dito que achava. Aí a minha sogra disse assim, quando a Norma diz que acha é porque é. Daí eu digo, mas eu ainda tenho esperança de ser uma menina. E na realidade, contra tudo e contra todos, nasceu a Gabriela. Porque eu acho que eu tinha pedido isso, eu tinha merecimento. Acho que as pessoas, isso é que faz também a vida da gente ser bacana, o merecimento. Né? Eu acho que o universo conspira a teu favor, mas ele conspira a teu favor se tu tem merecimento. Se tu é uma pessoa que ajuda, que está disposto a participar dele sem prejudicar ninguém, sem pensar em dar alguma coisa, sem receber alguma coisa na troca, eu acho que isso faz muito da minha vida ser a vida maravilhosa que eu tenho. E depois, na segunda filha, quando eu fui ter o segundo filho, a Andréa perguntou, o que tu quer? Eu digo, eu quero outra menina. E aí veio a explosão, né? A Isabela, a Gabriela é a mais a razão, mais a Andréa, não sei o quê, e a Isabela é o manda carça plástica. É o Flavinho de saia. Então, cara, eu e a André, acho que nos completamos na família. E eu acho que muito disso, e até às vezes quando eu fico assim meio pensativo com relação ao merecimento, né? Pô, minha vida é uma vida bacana, rodeada de bons amigos, como tu, como outros tantos amigos que são nossos, né? A gente já passou por muitas situações que a gente tem história nessa caminhada da vida. Sim, a caminhada ela tem dias, eu sempre digo, a corrida, cara, quando eu tô correndo, assim, principalmente eu gosto de correr corrida longa, porque daí tu não precisa de velocidade e tu consegue, quando eu tô correndo, cara, eu troco uma ideia comigo mesmo. É uma constância. Então assim, ela não é de velocidade, ela é de resistência à corrida. E a vida também, né, cara? Às vezes tu vai cair e mais uma hora tu vai ter que levantar, né, cara? Para seguir adiante. Porque tem coisas assim, às vezes, que, cara, tu não espera alguma coisa de algumas pessoas assim que tu confia pra caramba, sabe? Tu confia pra caramba nas pessoas e daqui a pouco elas te decepcionam, assim, e tu, cara, não acredito que essa pessoa fez isso pra mim, né, cara? Mas daí tu, não, calma aí, vamos lá, vamos botar... Eu sei bem do que você tá falando. Eu sei. Não mas tem essa questão, principalmente na política, né? Sim. Principalmente na política, né, cara? Porque a gente... Mas o contexto da família, o contexto pessoal, né, nosso, com relação às questões que te derrubam, Wendel, eu sempre tive comigo o seguinte, hoje em dia, a gente vê a maioria das pessoas, o mundo sofre de depressão hoje. Né? Sim, cara. O mundo é depressivo hoje, né? Por quê, Wendel? Porque ninguém te apoia, entendeu? E aí aquele cara que mais, ou aquela pessoa que tu mais acreditava, te dá um golpe, tenta te derrubar, tenta te passar para trás, não sei o quê. E se tu não tiver um espírito bom, uma essência boa, para dizer, cara, isso aqui não me atinge, eu não vou mais seguir nesse caminho, eu vou por outro caminho. Ele é mais longo, é mais demorado, eu tenho que talvez correr mais, né? Porque eu perdi o tempo que eu estava aqui, eu tenho que correr mais para chegar no objetivo que eu quero lá, porque esse cara me deu uma pedrada hoje. Bem assim, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu sou um cara que eu não me lembro, assim, dos momentos em que eu tive para baixo, assim, eu não me lembro, mas eu já tive. Sim. Eu já tive momentos ruins, momentos em que a gente passou dificuldade, as pessoas falam, a vida da gente, quem olha, né, a gente tem uma casa boa, tem uma família bacana, está estruturada, e as pessoas dizem, aquele cara não passa necessidade. É o filho do Flávio da Yara, que eram petroleiros, trabalhava na Petrobras, tinha um bom emprego, não passa necessidade. A minha mãe e meu pai vieram de berços pobres, de famílias pobres. Meu pai foi um cara muito trabalhador, minha mãe sempre foi uma pessoa trabalhadora e esses exemplos passaram para a gente, né? De buscar o seu próprio espaço, de correr atrás das suas conquistas, porque elas não vêm de graça. Por mais que eles te ajudem, por mais que as pessoas te ajudem, tu tem que fazer por ti. Todo dia o cara levanta e diz, cara, vou ter que matar hoje 2 leões. Matei 3 ontem, hoje vou matar 2. Né?
Então, essa história da depressão hoje é porque as pessoas se machucam muito. É que nem aquela história que tu falou há pouco tempo. A pessoa não imagina que alguém faça tanto mal para ela porque ela não acreditava que aquela pessoa fosse fazer mal para ela. E isso, se tu não tiver uma boa cabeça, ou até às vezes ter uma ajuda de algum amigo ou de alguém que entenda, algum profissional, cara, dependendo da circunstância e da personalidade, é muito difícil sair, né? Sim. Cara, eu depois daquela vez que tive o problema no coração em 2015, né, me lembro de fazer uma cirurgia, cara, isso foi em março de 2015, em setembro daquele ano eu fui no psiquiatra pela primeira vez, né, porque tinha coisas assim que eu não conseguia, sabe, lidar com alguns comportamentos, porque o ambiente educacional hoje em dia ele é muito estressante, né, cara? Tu vê que a grande maioria dos professores aí que está há mais de 10 anos não tem nem escape de tomar um remedinho, tomar um trago. Eu vivi isso em casa, né, de 30 e poucos anos, né, acompanhando a dona André, voltando da escola com inúmeros problemas como tu, né? E a escola pública hoje, muito diferente da particular, né? A particular tem os seus problemas? Tem, mas muito menores e muito menos problemáticos do que a escola pública, né? Sim. Né? E eu sempre dizia isso quando eu estava na política, falando com as pessoas que eram responsáveis pela educação. Existe uma falsa ideia das famílias hoje que acham que a escola tem que educar os seus filhos, né? Então eles largam na porta da escola e dizem, bom, a partir de hoje é com vocês. Mais ou menos assim. Aí dentro vocês que têm que educar o meu filho, quando na realidade a escola ensina. Sim. E faz um complemento educacional da educação que vem da família. Aquela disciplina que é necessário que tenha na escola, né, cara? De respeito, a hierarquia, né, cara? Mas tu deve ter visto muito mais do que eu, porque tu pegou um universo completamente diferente do que a gente vivenciava aqui na Escola Cândido, na Escola 9 de Maio, na Escola em Osório, quando a André dava aula, nossa, Brasil, que a André deu aula, mas os problemas eles são muito parecidos, né? Problemas familiares, né? Hoje a criança estruturadas principalmente. Né, chega uma criança na escola, não vou dizer que a maioria, mas muitas crianças não têm a figura paterna, né? Quando tem uma figura paterna, ou é de um padrasto, ou é de um avô, ou é de um tio que foi morar, muita gente disso. Então tu já não cria esse vínculo familiar com a figura paterna, que é uma figura importante. E a mãe não consegue sozinha comandar esse universo todo. Então tem muita revolta, tem muita rebelião, tem muitas situações que precisa, no universo escolar, o professor acaba sendo, na verdade, esse psiquiatra. Sim. Sem o preparo de um profissional, mesmo um psiquiatra, para poder entender todos esses problemas da mente. Então, na realidade, quem precisa mesmo de ajuda é o profissional da educação. Sim. É o professor, é o diretor da escola, né? Tudo que a gente tem visto passar aí. E acho que as coisas caminham para um... Tanto que a André, logo que completou o seu ciclo educacional, quis se aposentar. Né? As pessoas hoje estão contando os dias, qual é o dia que eu me aposento? Vai lá na folhinha lá e risca. Hoje, hoje, eu vou embora hoje. Um a menos. Então, a gente entende esse universo bem. E eu tenho muito comigo isso, também em função da questão política e vivenciando isso aqui, é que o papel educacional ou da educação nos municípios mudou muito, né? Sim. Mudou muito, muito, cara. Hoje tu chega na escola, de como é que tu vai conceber que tu tem um decreto, alguma coisa que diga que tu não pode rodar mais um aluno, interferindo na tua relação profissional com um aluno. Então o cara vai lá para quê? Muita gente vai lá para comer merenda. Sim. A gente tem que entender isso, Sim. passa fome. Sim. As famílias não têm condição de cuidar das suas crianças em casa e nem tem para isso, né? Sim. E aí manda para a escola para pelo menos ter uma refeição durante o dia. E tu sabe que esse teu universo é bem assim. Claro. Então, tem direto, tem uns assim que, cara, tu tocou num assunto que às vezes a gente não tem muito essa noção. Quando eu comecei a trabalhar, assim, eu não tinha muito essa noção, mas assim, 1, 2 semanas tu já se liga, né? Que aquele aluno, ele foi ali, ó, chegou a nossa pizza aí. Falando em comer, né? Alô? Aí, ó. Hoje vai fazer os cortes. Inter perdeu de novo. Perdeu de novo.
Quer que eu pague ele, advogou? iFood, querido. Food. Mas só para antes de ir lá cortar, só para completar, cara, assim, daí na segunda semana tu já descobre que tem uns alunos que precisam ir ali para isso. E uma vez eu tava no guri, cara, de 15 em 15 minutos ele me perguntava que hora era. Só que eu não tinha essa ligação que ele Logo tava, no início, quando entrou na profissão. Sim, que ele não tinha, eu não tinha essa noção que ele estava ali para comer. E tu aprende isso. Sim. Porque tu faz um estágio ali antes de começar a trabalhar, que tu vai alguns períodos ali, então tu não tem muita essa noção. Eu pelo menos não tinha. O Guri perguntava, cara, na terceira vez que ele perguntou, eu disse, tu vem pra cá pra pedir, pra ficar perguntando que hora é ou tu vem fazer aula? Ele, basta que eu não jantei, nem tomei café da manhã, tô com fome. Daí me arrebentou, né? Daí eu, cara, desculpa, eu não sabia. Mas aí, quando faltar uns 15 minutos para o recreio, deixo tu ir antes para a fila, porque, cara, é umas filas gigantes, sim, né? Fica, né? O cara com o estômago colando na costela lá, né? Eu me lembro quando o Wendel começou a trabalhar como professor, e a gente se encontrava na rua, e aí ele falava do que era o universo dele, que não estava acostumado, era uma coisa nova para ele, e completamente diferente de tudo que ele já viveu, né? E aí, cara, e essas coisas acontecem corriqueiramente. O que a gente trabalha? Eu vendia casa, né, cara? Primeiro, na verdade, comecei trabalhando como agenciador, então tu passava o tempo na rua, catando casa, daqui a pouco ligava para os clientes para pegar o imóvel para vender e depois vendendo, né, cara? Eu nunca fui muito bom vendedor, eu sempre digo que eu nunca vendi nada, as pessoas compravam de mim, né? Mas nós vendíamos algumas coisas assim, né, cara? Então, mas não vendia porque tu também não quis seguir da profissão, porque acho que o teu viés era... eu te falar, agora eu vou te entrevistar. Tu te encontra como professor? Tu te encontrou como professor? Cara, assim, o que eu vou te dizer? Eu já gostei mais. Já gostei mais, o olho brilhava, mas hoje já não é tanto, sabe? Mas esses dias eu tava ali no Marisul. A mãe me ligou para mim comprar uma carne ali para nós um domingo. Geralmente meu cunhado faz uma carne, esse dia não tava. Cara, eu tô ali, comprei uns bifes ali, daqui a pouco eu olhei um guri me fazendo sinal, assim. Cara, e cheguei, ele foi chegando perto, assim, o guri tinha sido meu aluno lá em Cidreira em 2012. Ele, ô, senhor Wendel, tudo bem? Lembra de mim? Eu, claro, lembro. Eu lembrava, só que eu não lembrava o nome dele. Porque, imagina, sim, 2012, 14 anos atrás. Eu lembrava que ele era boleiro, né? Ele jogava, daí eu lembrei de uma vez que nós perdemos uma final para uma escola estadual lá. Faltando, o time dos outros era muito melhor, porque tipo assim, eu tinha os meus eram até 14, 15, e esses aí, os caras eram do terceiro ano já, do ensino médio. Então os caras tinham 16, 17. Cara, eu fechei, botei atrás, fiz um 3-1, né, no salão. E nós seguramos, não, vamos levar para os pênaltis, que daí nós ganhamos. Cara, faltava 30 segundos, o cara cruzou uma bola errada, assim. E nós perdemos faltando 30 segundos. Tu lembra? Daí, senhor, tu lembra? Eu disse, claro que eu lembro. Daí contei pra ele assim, o senhor, tu sabe que eu sou professor de educação física hoje? Eu disse, que legal. E tu foi quem me inspirou. Flavinho, quase chorei. Quase chorei, assim, a hora que ele falou, eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim, porque, cara, sabe aquela felicidade? Sim. E isso não tem valor, isso não tem dinheiro, cara. Isso é não sei nem te dizer o quanto vale isso. Na realidade, vocês são um espelho para muita gente. Né? Os professores são um espelho para muita gente. Eu vejo hoje que as pessoas ainda brilham quando encontram a André na rua para falar que foi aluna no Assis Brasil há 30 anos atrás, ou no Polivalente há 40 anos atrás. E falam com felicidade, de vocês, profissionais, com felicidade. Né? Aqueles que reconhecem em vocês, que deixaram marcas. Muita gente as marcas, quando tu aperta mesmo lá atrás, aquele menino, aquela menina que não tinha controle, não tinha ninguém, porque faltava a presença da figura paterna, ou talvez faltava aquela figura que marcava mesmo, como a André fazia, e isso deixa marca nas pessoas. E é muito legal, é muito bacana, imagino que seja isso. Mas lá atrás, quando tu começou, Wendel, nessa situação, eu percebi que tu tinha alguma vocação para isso. Que tu era um cara focado, tu era um cara, né, determinado, eu vou fazer tal coisa e fazia, eu vou fazer tal coisa e fazia. Então eu digo, o Wendel vai estar bem na profissão, mas é muita pedra no caminho. Para te ter uma ideia, lá em Cidreira, eu estou desde 2011. Eu sempre trabalhei na mesma escola. Nunca me trocaram de escola, assim, sempre na mesma. Então acho que
se tu vai ficando na mesma escola é porque tu faz um... Mas o bom disso é quando a opção é tua, Sim. e não da escola. Quando a opção é tua, porque tu poderia simplesmente querer mudar de cenário, mudar de... eu quero conhecer outros horizontes e ajudar outras pessoas. Mas no cenário escolar da tua, que a realidade talvez seja uma realidade mais dura, talvez precise mais de ti ali do que em outro lugar. Né? E a tua direção também. Então isso faz com que a gente amadureça, com que a gente aprenda, e tu está decepcionado porque a maioria dos teus colegas estão. Hoje é muito difícil ser um profissional da área, é muito difícil. Eu sou professor, e tu vê o seguinte, eu converso com inúmeras pessoas na rua, ninguém mais quer fazer concurso para professor, ninguém quer mais estudar para ser professor, como antigamente eu quero ser professor, o professor quer sim, né? Tinha um status, eu sou professor, ali vai o professor Moacir Amaral. Agora a pergunta, cara, o cara até meio que troca de... Não, professor, né? É que a sociedade, eu acho que foi mudando também, né, cara, e começou a não dar tanto valor, eu acho, sei lá. Não sei te dizer qual é o ponto onde se perdeu isso, essa admiração e esse carinho que se tinha pelos professores. Eu, na minha vida política, eu sempre dizia que o caminho ainda é a educação, seja ela para qualquer lugar que ela vá. O viés é a educação. E eu sinto falta de que as escolas deveriam preparar mais o aluno para as suas vocações. Tu enxerga que aquele Flavinho que está lá sentado, aquele cara tem vocação para ser apresentador, para mexer com redes sociais, não sei o quê. Então, tu tem que direcionar ele dentro da sua escola para alguma coisa técnica que ele possa se identificar também, né, Wendel? Claro, cara, ele vai fazer com mais ali, prazer. Claro, aquele cara lá é bom em técnicas comerciais, é bom em técnicas industriais. Tem que ter uma oficina. Eu tinha isso no Polivalente, eu fazia aula no CAT. Então, eu fui depois para Rural. Eu também. Pois isso aí nós vamos junto também, técnico agropecuário. Então, cara, eu me identificava muito com isso. O pai queria que eu ficasse em turno integral, que era o que eu queria fazer nas escolas de turno integral. Isso, cara, que eu sempre digo, cara, escola de turno integral devia ser em todas as escolas públicas. Mas o turno integral, Wendel, tem que ter cuidado, porque simplesmente botar o aluno de manhã de tarde, tu tem que ter cuidado. Claro, tu tem que manejar isso. Nessa situação que tu fala, de tu direcionar ele para a habilidade que ele tem. Que ele tem, exatamente. Sabe? Isso era o Brizola fazia lá no CIEPS, ele começou lá no Rio de Janeiro, né? Daí os caras pensaram, porque é muito caro, que é muito gasto. Daí ele sempre dizia, gasto é... Então essa criança na fila da UPA, na fila do posto de saúde, isso é gasto. Sim. Né? E quando a criança está na escola, identificada com aquilo que lhe dá prazer, música. Né? Eu fui numa escola, aquelas violão pendurado, caindo aos pedaços, quando na realidade mas não temos dinheiro. Cara, contrata. Não tem tanto empresário, por que ele chega e fala, não, Wendel, tu quer patrocinar um professor? Ele custa tanto por mês. Faz um convênio com a prefeitura, desconta desse cara o valor do imposto dele, e ele, em vez de pagar o imposto, paga. Cara, tem tanta coisa para fazer, cara. Sabe? Aí os caras ficam pensando, mas isso aí é uma utopia, isso aí é mentira, isso ninguém fala, não vai acontecer. Se tu não te mexer, não vai. Então nós temos tanto lugar para isso. Nós temos aqui uma área rural fantástica. Fantástica. Nós podíamos ter aqui um colégio agrícola nosso. Sim. Ali onde a URGS, eles iniciaram uma vez, lembra, né? Sim, mas depois não vai para frente, né, Wendel? Parece que vai dar trabalho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho isso. E nós temos aqui, nós temos o Adilson, nós temos o irmão do Adilson, nós temos tanta gente que trabalhou comigo na Rural, né, fez o curso comigo na Rural, que poderia ajudar nisso, servidores municipais, inclusive, que conhecem isso, né, dentro dessa área rural. E não se leva para frente isso, poder plantar a sua própria merenda escolar, ser tirada desse universo. Mas enfim, tanta coisa. Sabe que em 2017, lá em Cidreira, quando entrou o prefeito Alex lá, um pessoal que trabalhava comigo foi para a Secretaria de Educação. E eu consegui fazer assim com que a gente, botei uma pilha neles e a gente conseguiu, durante aquele ano de 2017, ter um turno integral. Tá? E como eu estudei na Rural e eu tinha conhecimento técnico em agropecuária, a gente fez umas hortas na escola. Pô, cara, pensa num negócio que rendeu naquele ano, mas daí depois ele saiu da Secretaria de Educação, daí
não levaram adiante, mas em 2017 tinha essa oficina de técnicas Eu me lembro agrícolas. do polivalente, que aquela horta que tinha do lado, aquilo abastecia toda a merenda escolar. Pois é, cara. Toda a merenda escolar do polivalente é abastecida pelo Ovides, que era, na época, o professor de técnicas agrícolas. Sim. Cara, e aquilo era cenoura, era chuchu, era beterraba, era batata, era aipim, era tudo que puder, couve, tudo que tinha ali naquele negócio, abastecia a escola. Né? Inaugurou muito mais do que isso. Nossa, tínhamos não, projetos sim. de ave, projeto bacon dos porcos lá da Procil, era já tudo sujo, meu Jesus. Cara, uma vez que eu tinha que limpar aquela pocilga, cara, ficava umas 2 horas tomando banho pra tirar. Mas hoje a gente pensa aí, a gente lembra disso com saudosismo. Massa, cara, massa, velho, massa. Porque quanto mais trabalho a gente passou lá atrás, mais valor se deu àquilo que foi nos passado. Não é? Claro, cara, e no terceiro ano nós tínhamos que cuidar, a gente acordar de madrugada para tirar leite. Cara, uma vez era julho, cara, do lado da Corlac, eu lembro que tinha Corlac do lado. Cara, era umas 5h30 da manhã, em julho, assim, um frio, e nós correndo atrás das vacas naquele campo que tinha na frente da rural ali. Sim. E eu caí dentro de um vaso, cara, cheio d'água, com água até a cintura, assim, cara, passei assim, ó, tirando leite ali, mas, cara, e batendo queixo de frio gelado, julho. Mas Marco lembrou? Claro. Eram coisas que deixaram marcas, a gente, meu Deus. O meu ensino na rural foi muito bom. Muito bom. Sim, eu tive professores excelentes. Era muito bom. Era muito bom, cara. Pra te ver, quando eu estudei lá foi em 90, 91 e 92. Cara, vários, assim, a galera quase não ia para fazer faculdade. Eu saí de lá em 92 e fui fazer faculdade em 96. Mas tinha uma galera que saía, já ia para a faculdade e entrava na URGS, velho. A minha sobrinha agora, ela fez o técnico em meio ambiente, ela passou na URGS e passou na Federal de Santa Catarina. Ainda se tem alguma coisa porque tu percebe, o aluno que quer. Sim, isso conta muito, né, cara? Um aluno que quer um estudo, que ele quer através do estudo ser alguém, coisa tal, tu identifica isso na sala de aula. É um universo de minoria maciça. Né? A grande maioria vai lá porque tem uma refeição para fazer. Né? Que não tá, tem outro pessoal que não está nem aí, porque não roda mesmo. Né? Vou ficar aqui, tem outros que vão atrapalhar. Sim. Tem outros que vão porque a mãe manda, porque o pai manda. Então, cara, é um universo muito complicado. Acho que enquanto a educação não for levada, ou então tentar resgatar isso, eu tenho ouvido muito isso dos profissionais de políticos que estão agora fazendo campanhas pelo Estado, né, que não valorizam os seus professores, que não valorizam o seu ensino, não valorizam nada da educação, levantar uma bandeira de que, achando que a gente é bobo, né, nesse assunto. E a gente, na realidade, é bobo mesmo. Porque eu sei a duras penas o que faz um bom político hoje. Promete. Você vai fazer, não quer saber. Interessa é me eleger. Depois a gente vê se dá, se não dá. Entendeu? Eu não deu porque eu não consegui, porque o fulano não deu dinheiro, porque o cara lá era bem vagabundo, bem preguiçoso. Então, bota sempre a culpa em alguém, mas ele lá atrás ele prometeu e teve alguém tanso, bobo, que acreditou e botou aquele cara lá. Então, como tem, né? Eu não vai reclamar, eu não vou reclamar mais. O cara chegou e, falei, que pena que não ganhou, né? Eu também acho, cara. Que pena, né, cara? A gente tem boa intenção, a gente sabe o que quer fazer, né? Sabe que as pessoas que precisam ir para os lugares certos. Tu não pode hoje ter um secretário de pesca que não sabe a diferença entre anzol e chumbado. Não pode. Pode ter um secretário de planejamento que não sabe planejar, que não sabe fazer um projeto, que não corre atrás. Então, cara, isso eu estou dizendo de maneira geral, não é só especificamente sobre o Imbé, o Tramandaí, o Osório, não, de maneira geral. As políticas hoje estão sendo completadas por cargos políticos, por questões de ajuda na campanha e em detrimento aos profissionais que sabem realmente como fazer um governo andar. Né? Então, enfim, cara, eu tive um problema, uma discussão assim uma vez lá em Cidreira nessa questão disso que tu está falando, porque eu tinha feito um projeto, cara, e era um projeto que ele, na verdade, ele ia talvez dar algum problema porque era sobre abuso infantil. Mas não era eu que ia falar, porque, sabe, eu frequento a igreja adventista, né?
E a gente tem um projeto que é sempre final de agosto, início de setembro, ali, que é o Quebrando o Silêncio. Então, assim, é sempre voltado para pessoas assim que têm vulnerabilidade. Crianças, mulheres, idosos, e esse era sobre abuso. E daí, as orientadoras da escola me pediram para mim ver se eu conseguia fazer o projeto, que o pastor fosse lá e apresentar. Só que ele não ia falar de religião, né? Não tem nada a ver com religião, não, ele não fala de religião. Ele ia falar sobre isso aí. E daí, quando a secretária na época olhou o material, ela disse, eu acho meio perigoso, meio... Não foi essa palavra, mas tipo forte. Assim, forte, sabe? Mas o cara, é que assim, daí tem um material que é para criança, que é uma história em quadrinhos, e daí tem para o adolescente, tem o adulto. E daí eu falei assim, o trabalho, esse material não é feito por qualquer um, igual muitas coisas são feitas aqui. Tá? O material, ele é feito por psicólogo, psiquiatra, e inclusive tem uma equipe jurídica. Que analisa tudo para ver se não... Então, daí no outro ano eu perdi meu desdobramento. Daí foi daí no ano da pandemia também, né? Mas, falei, né, cara, era uma coisa assim, porque uma vez também, uma menina me contou pra mim, no final do ano, assim, ela me contou que tinha sofrido abuso já. Daí encaminhamos para a direção lá e a direção foi atrás, né, cara, porque acontece, a gente sabe, vê direto na TV isso aí, né, cara, então... Quantas escondidas tem, né? Pois é, então, assim, é um alerta, né, é um trabalho bacana que seria feito, mas não deixaram por, sabe, não queriam mexer em abelheiro, mais ou menos, uma coisa assim. Enquanto não mexe, as coisas vão se repetindo, vão acontecendo. Mas a vida é cheia de coisas assim que a gente precisa lutar contra, né? Porque isso aí é uma coisa que destrói a vida de uma criança. Acaba com né? A gente vê assim, ó. Ainda mais quando essa criança não tem o apoio que ela imagina que precisa ter. Sim. Ela vai falar com o pai, vai dar, fala com a mãe, não tem, né? E quando né, não é dentro da família. Né? Sim, que é pior, né? Então, tem muito disso, né? Muito. Então é uma coisa que a gente cara, isso acaba. E a gente estava, eu estou achando assim, eu estou muito preocupado, porque eu achei que essas coisas estavam diminuindo e elas estão crescendo. Sim. Eu não sei se é porque quanto mais tu fala, mais fazem. Porque é moda, né, mãe? Agora a moda é matar a mulher. Nossa, isso é feminicídio, cara, que loucura. E ainda acho que é por conta da publicidade que dá. Não, tem gente que diz isso, né? Não, tem que publicitar isso, porque senão vai dar muito mais. Se hoje, quanto mais publicita, mais dá, cara. Porque, aquele cara matou, eu vou matar também. Os caras, a gente não sabe o que passa na cabeça de louco, né, cara? Eu penso isso, né? Posso estar errado, mas eu penso que quanto mais publicita, mais dá problema. E acho que tem que ter pena mais severa para esse tipo de coisa. Com certeza. Muito, sabe? Não, mas quando se prende, quando se tem, não sei o quê, se dá duras penas, mas, cara, o cara não tem nada, cumpre um sexto, cumpre não sei o quê, sai do... Cara, tinha que fazer uma revisão muito grande nessa questão das leis, né? Falando aqui como leigo, quem entende disso mais do que eu, sabe que isso é verdade. Sim. Precisa ter uma coisa mais forte com relação a isso. Uma punição mais severa. Mais severa, também acho. E aí muita gente passa a mão por cima, porque aquela é o colarinho, aquela é grandão, aquela não sei o quê, aquela não posso porque vou me incomodar, vai revirar contra mim, minha família é pobre. O cara tá cheio disso aí, cheio disso. Família que vende filho, vamos embora. Cara, agora conta um pouco da tua história profissional, como tu começou ali vai contando e eu vou contar a pizza. Quando é que tu começou a trabalhar em imobiliária? Onde tu foi a primeira vez? Cara, a minha história política, eu sempre digo, Wendel, quando eu vou me fazer assim, quando me perguntam isso, né, como é que tu começou na profissão de corretor de imóveis? Eu tinha saído, eu trabalhava do Bradesco, saí do Bradesco para trabalhar na minha corretora. Botamos uma corretora, eu e o Antônio Marculano, a Itapema Seguros. Primeiro a gente foi trabalhar em Porto Alegre, mas depois botamos a Itapema. E eu fui ajudar o pai na SAT, que o pai tinha botado um restaurante na SAT. E me convidaram para botar uma boate na beira da praia lá, que era Viver a Vida. Então eu fui trabalhar com o Hildo Kudolf naquele da boate. Cara,
fiquei um ano trabalhando de noite, era sofrível, assim, era bacana. As pessoas acham, tem uma boate, é uma coisa maravilhosa. Mas é sofrível, porque trata com gente madrugada, E briga aí, bêbado, cara, se ganha dinheiro. Vai contando que eu vou cortar a pizza. Vai contando. Se ganha dinheiro, mas é uma coisa, sabe, complicado demais. E aí, eu me lembro que numa dessas situações, eu encontrei no supermercado. Eu tinha saído da Viver a Vida e encontrei na rua, Andrew, no supermercado, o seu Paulo Hofmeister. Estou ouvindo, pode contar. O seu Paulo Hofmeister era o dono da ZB, né, zeladora balneária, uma das maiores empresas de zeladoria e corretagem de imóveis de Tramandaí. Naquela época trabalhava lá, tinha o Gilceu, tinha o Paulo Godoy, tinha a Jussara Costa, o pessoal todo foi meio oriundo da ZB. E aí, a partir da ZB, começaram a montar seus próprios negócios. A Casa da Praia, o Jorge botou a Dourado Imóveis, e aí é desse ponto que eu avanço na Dourado Imóveis. Eu fui conversar com o seu Paulo e cheguei lá na ZB e o seu Paulo não estava. E aí eu conversei com o filho dele, com o Paulinho, que me convidou para trabalhar numa situação que tu começou trabalhando, Wendel. Tu começou a trabalhar na Itapema como agenciador. Né? E aí ele me convidou para trabalhar como agenciador e eu digo, cara, eu queria trabalhar de corretor, eu não queria trabalhar de agenciador porque eu conheço isso, trabalhava no Bradesco como vendedor e eu achava que podia fazer a venda. E falei isso para ele me disse que não, que precisava ter conhecimento da profissão e tinha que começar como agenciador. Mas enfim, saí dali e fui embora. De noite ele conversou com uma turma num restaurante, e nesse restaurante o Jorge da Ávila estava, que era o dono da Dourado Imóvel. E aí o Jorge, no outro dia, viu esse assunto, foi lá em casa e me levou. O Jorge, eu nunca tinha visto mais, nunca tinha ouvido falar do Jorge ou visto o Jorge da Ávila. E ele foi na minha casa e me convidou para ser sócio dele de uma imobiliária que ele ia abrir no Imbé. Uma filial da Dourado. Tinha Dourado em Tramandaí, ali na Vida da Igreja, bem na frente quase na frente da prefeitura, naquele prédio ali onde é o Golden hoje. E o Jorge me convidou para ser sócio dele, e aí então eu fui para ser sócio do Jorge na Dourado Imóveis do Imbé. E na matriz trabalhava o Paulo Pereira, que trabalha comigo até hoje, na imobiliária Itapema em Tramandaí, meu sócio, inclusive. E o Luiz Borba, o Enio, o Paulo de Tarso, era um time bom, um time grande, Salete, um time bom. E o Jorge me convidou. E a partir de então eu comecei a fazer negócio, comecei a vender negócios da Dourado Imóveis com o Jorge. Então eu sempre digo, João Paulo, vou dar um time aqui, porque ó pizza da Mandiari. O João, eu quero entrevistar ele, já falei da outra vez que eu quero ver. A família dele, minha amiga desde 1900 e Guaraná de Rolha. O Jorge me convidou ele, para trabalhar com ele. Só um pouquinho, deixa eu... Vai contando. Aí, comecei a fazer negócios com o Jorge, comecei a vender. E tomei gosto pela coisa. A minha é zero, tá? Ó, zero. A minha também. Não é nada. Um brinde ao meu amigo Wendel. Vida longa. E aí comecei a trabalhar com o Jorge aqui, né? Desentortado, assim. Tá bom. Tô aparecendo só a... Você tem que virar pra cá. Aí. Então, toda vez que eu manifesto, seja onde for, na rádio, aqui contigo, em qualquer lugar, eu faço uma referência ao Jorge Dal. Porque se o Flavinho é o que é hoje na profissão de corretor de imóveis, é graças ao Jorge. Que enxergou em mim, talvez, Wendel, a possibilidade de ter um sócio que conhecia um pouco disso. Eu era vendedor de seguro do Bradesco. E eu acho que falador eu sempre fui, né? Falante, conversador. Então isso me qualificava para ser um bom vendedor. Tanto que no Bradesco eu fiz alguns cursos pelo Bradesco e sempre fui muito bem avaliado nas questões
de venda, né? Que vendia só papel. É Uhum. difícil vender papel. Né? Bom, o Jorge pegava o dinheiro das nossas comissões, vinha do Luiz, do Paulo, do Enio, e investia sempre fora da imobiliária. Naquela época, a gente queria comprar um fax. Não podia, porque o Jorge pegava o dinheiro da comissão e gastava com outra coisa. Nós queríamos comprar um telefone celular, não podia, porque o Jorge não queria. Nós queríamos comprar um aparelho, não podia. Bem, um dia, eu chamei o Luiz e disse, Luiz, eu vou sair da imobiliária e vou botar no imobiliário para mim. Aí o seu Paulo já tinha falecido e a dona Edith me chamou para assumir a ZB. E aí, por várias questões que não vale a pena hoje lembrar, eu não fui para a ZB, mas eu queria botar um negócio. E o Luiz disse, não, o Godoy está querendo uma parceria. O Godoy era dono da Casa da Praia, lembra? Onde era a nossa imobiliária. Rio Grande 562. 562. O Godoy tinha ali a Casa da Praia. Shopping no imóvel. Lembra? Shopping no imóvel. E aí o Luiz, fizemos uma reunião, eu, o Luiz e o Godoy, para fazer uma fusão. Nós compramos 66% do Godoy, cada um ficava com 33%, e montamos uma imobiliária. E montamos a imobiliária. E como eu tinha ido... Que ano foi isso? 1992, eu acho. Porque foi antes do meu casamento, eu casei em 93. Uhum. Não, eu casei em 90, foi antes de 90. Foi 89 ou 88. Eu casei em 90, e já estava na Itapema, já tinha Itapema. E... Não. Quando eu casei, o Jorge foi no meu casamento. Foi em 92. O que eu não, né, pelo que fez o negócio, mas pelo que vocês comentavam ali, parece que era isso aí mesmo, acho que é 92. Uhum. Depois de um ano, de 92, nasceu o Gabriel, 93. Mas enfim, chamei o Jorge, falei, Jorge, eu vou sair. Por esse motivo, quero que tu saiba, normalmente as pessoas vão embora e não dão nem a Deus, né? E até hoje o Jorge é muito meu amigo, eu sempre faço referência a ele, porque se eu sou alguém na vida hoje, na corretagem de imóveis, foi graças à oportunidade que o Jorge me deu. Depois disso, nós desfizemos a sociedade, eu, o Luiz e o Godoy. O Godoy foi para Santa Catarina, o Luiz foi para o ramo da advocacia, e eu continuei com a imobiliária. Itapema, só que em Tramandaí, fui para Tramandaí. E fiquei com a imobiliária em Tramandaí, onde estou até hoje, até o dia da aposentadoria, que acho que vai ser o ano que vem. É. Mas enfim, eu me encontro nesta profissão. Hoje as pessoas me dizem, o que o Flavinho é? O Flavinho é corretor de imóveis. O cara, eu vou contar para vocês que esse cara aqui, ó, cara, se ele só se focasse em vender imóvel, hoje ele estava andando de helicóptero. Mas, pô, nunca vi gostar tanto de arrumar coisa para fazer, cara, tu tá louco. Ele é corretor, ele tem uma banda, foi vereador, vice-prefeito. Diz ele que jogava bola, né, cara? Isso aí eu não vi muito. Eu vi que quando nós jogava bola lá na Itapema, ele mais chorava do que jogava, né, cara? Fazia uns golzinhos, mas reclamava pra caramba. Mas diz que jogava, né? Algum momento na vida tu pensou, quando era criança ali, tu pensou em ser jogador de futebol? Pensei, todo mundo pensava. Todo mundo pensa, né? Eu fiz uma vez um peneirão, eu, o Pinico e o Afonso. Fizemos um peneirão no Grêmio. Eu não encostei na bola. Acho que eu encostei na bola e fui bater no lateral. Impressionante. Nós fomos num jogo lá no suplementar. E aí tu tinha aquele peneirão, né? Uhum. Fazia aquele peneirão, jogava 5, 6 minutos para cada um, que era 200 crianças. Nós fomos jogar lá. Eu me lembro de ter batido no lateral. E aí aquilo, quando tu encosta a bola, vamos sair, né? Sim. Tá, sai tu aí, entra outro. E assim vai. Mas já era tudo carta marcada. Sim. Hoje eu sabia disso nesse assunto. Mas eu acho que nem jogava tão bem assim na época para ser um jogador de futebol. Mas era o sonho de toda criança. A criança nascia e queria ser jogador de futebol. O que tu quer ser na vida? Quer ser jogador de futebol. Meu pai achava que eu tinha que ser o rei da computação. Quando terminei os estudos, meu pai disse, cara, saiu um curso novo, o primeiro curso da Unicinos. Imagina, né, cara, naquela época lá, Nossa! computação era o futuro. E realmente, né? Não era não. É. Quem começou comigo lá atrás hoje está milionário. Porque trabalhou muito nessas coisas. Cara, eu tenho colegas que se formaram nessa turma, que era a primeira turma de ciências da computação no Unicinos. Cara, que foram levar para São Paulo, foram levar para lugares,
Mas era tudo muito louco, né? Sim. O cara fazia programação de COBOL, fazia programação de... Meu Deus do céu. Escrever aquele negócio de, meu Deus do céu, isso aqui não é... Tu chegou a começar? Claro, isso aqui não é pra mim, isso aqui é louco, isso não é pra mim. Eu disse, pai, eu não tô fora aqui. Foi quando, na realidade, surgiu a possibilidade de eu trabalhar no Bradesco. Porque quando abriu o banco aqui, eu vim fazer uma entrevista. O Padilha era dono da loja. E ele indicava as pessoas. E eu pedi pra ele, cara, me indicou. Eu fui lá fazer o teste, rodei no teste. Putz. Todo mundo passou, o Tchone passou, o Adriano Fumais, a Adriana... Todo mundo passou. E eu não, puto na cara, como é que o fulano passou e eu não? Eu fiquei fora, xingando todo mundo. Aí, fui para Porto Alegre, hoje eu estou lá no Porto Alegre, e naquela época não tinha telefone. Então eu morava no apartamento na Barra do Amazonas, e quando o pai queria falar comigo, ele ligava para a padaria, que tinha embaixo, e deixava lá para o pessoal, para a Inês lá, olha, Inês, fala para o Flavinho que agora que ele chegar me ligar. Eu ligava a cobrar para cá. Tinha orelha na frente do prédio. Um dia eu fui lá e disse assim, teu pai quer falar contigo, para te ligar para ele. Eu falei, liguei. Cara, tu tem que estar aqui amanhã às 10 horas. Não, mas eu tenho aula. Não vem. Tem uma entrevista do Bradesco aqui. Eu digo, ué. Por quê? Saiu alguém? Não. Não te avisar que é para te vir uma entrevista do Bradesco. Tá. Não esperei outro dia. Fui cá, tomei um banho, me toquei para o rodoviário e vim para casa. Cheguei aqui. E era uma entrevista de seguro. Para ser corretor de seguro. Tá. Fiz a entrevista. Eles queriam um cara que representasse o Bradesco de Torres a Taquara, que era a região do litoral. E, cara, quando eu fiz a entrevista, o cara lá, o seu Nelson, nunca me esqueci desse Nelson. O seu Nelson disse, achei, cara. Sim, falou com o superintendente, coisa e tal, não sei o que. Eu mandei o Flavinho, é o cara que nós vamos botar no projeto. Tá. E aí, Wendel, eu fui para São Paulo, passei até fora de São Paulo no Bradesco, fiquei 37 dias em São Paulo, que foi a coisa que mudou, achei a chave da minha vida, foi ter feito esse curso lá, em São Paulo. Lá eles te ensinam a ser vendedor. A tu ter as habilidades para vender um celular, para vender uma caneta, para vender uma cerveja, para vender o que for vender. Tá. E aí eu fui admitido na Bradescor, que era a Bradesco Corretora de Seguros, que era uma corretora da Bradesco. Quando eu vim para a agência, eu conheci todo mundo. Eu era o gerente de seguros do Bradesco. Tá. Eu já vinha num status um pouquinho mais acima do que eu ia pegar no Bradesco. Tanto que eu trabalhava, eles diziam que era tapete verde eu já estava gerência. E eu ficava no tapete verde. Aí eu fiquei amigo dos caras e perguntei, pô, cara, deixa eu entender uma coisa depois de um certo tempo, eu perguntei, por que vocês não me deixaram trabalhar aqui, cara? Eu louco para trabalhar aqui. Aí eles tudo debocharam de mim, porque eles fizeram entrevista, vou dar uma dica, para quem vai fazer entrevista de emprego. E o cara perguntando para mim, eu estou falando, ele perguntou, tá, mas qual é o teu objetivo de vir trabalhar no Bradesco, né? Qual é o teu objetivo de vir trabalhar no Bradesco? Quer seguir carreira no banco? Não. Eu quero começar aqui, depois eu vou pedir uma transferência para Porto Alegre, porque eu fico mais perto da faculdade. Aí o cara disse para mim, como é que eu vou te admitir, sabendo que amanhã tu já vai querer ir embora? Então, eu vou pegar um cara que queira ficar aqui. E eu digo, putz, não é possível. Eu digo, foi por isso que não te chamaram. Então eu aprendi isso a duras penas e passo para ti que está me ouvindo, que se tu for numa entrevista, diz que tu quer subir na empresa, que tu quer fazer a empresa ser melhor, que tu vai fazer de tudo a tua vida para transformar aquele local de trabalho no melhor lugar de trabalho e fazer com que a empresa seja a melhor na tua cidade. E não diz nunca que tu quer te mudar da cidade de Portugal. Eu vou para outra filial da empresa. E aí, mas a Bradesco me deu isso, então eu fui trabalhar como corretor de seguros. E isso me deu a bagagem para trabalhar na corretagem de imóveis. Porque venda é sentar do lado do balcão e mostrar para as pessoas os benefícios. Sabe? Você trabalhou comigo, sabe como é que isso funciona. E eu acho que eu sou um bom vendedor. Sim, com certeza, cara. Eu me lembro de uma vez, cara, quando o Ayrton lançou aquele Bela Vista ali, cara, tu te encarnou acho que umas 2 semanas assim e vendeu vários, né? Te lembra? Me lembro. Nossa, eu vendi muito bem. O Ayrton, quando começou, o André de Dutra, o Bela Vista, o próprio Donizete, quando começou a trabalhar em Mandarim, nós fizemos muito imóvel dele, o Nivaldo. É outra época, né? Sim, é outra época. Não tinha prédio antes, né? Agora tem um monte, né? Mas hoje ainda está muito bom. Porque hoje tu tem muita oportunidade.
pega da classe A, da classe B, classe C, classe D, tem a oportunidade que tu queira, nas condições que tu quer. Tem que saber, na realidade, fazer a avaliação da necessidade do teu cliente. Né? Às vezes o cara chega ali e quer comprar um imóvel de 300, tu quer empurrar nele um imóvel de 1 milhão, não vai vender. Sim. Vou 300, mas sabe, dar uma espichadinha aqui, com essa parcela aqui tu consegue dar vai te sacrificar um pouquinho, mas tu vai estar num imóvel melhorzinho um pouquinho e que dentro das tuas condições de pagamento. Então acho que esse é o troço. O mercado está muito parado hoje, o mercado é vendedor, né? Hoje o mercado está muito restrito, quem tem dinheiro hoje está guardando dinheiro aplicado. E isso não faz com que se impulsione o mercado imobiliário. Mas eu já vivi durante esses 40 anos de profissão, altos e baixos da profissão, e a gente está aqui. Né? Cara, naquela época que tinha inflação, tu lembra? Lembro. Porque assim, eu comecei a trabalhar em imobiliário em 93, no Godoy, ali, na Costa Godoy. Cara, eu lembro assim que daí em 94, quando começou aquele URV, te lembra? Tu tinha que fazer o contrato naquele dia e assinar naquele dia, porque no outro dia já mudava. BTN Fiscal, BTNF, lembra? Sim. URV, BTNF. Nós pegamos a crise, nós pegamos várias crises, né? Pegamos o dinheiro do Collor, que ficou preso Aquilo ali ferrou muita gente, né? E a gente conseguiu dar um pulo do gato, porque naquela época que tinha um dinheiro aplicado e preso, o Collor fez uma medida para liberar, para tirar para comprar material de construção, lembra? Sim. Muita gente que estava com aquele dinheiro aplicado construiu naquela época. Foi um ano de muita construção. E foi um ano de muita venda. Cara, nossa, porque o IBR recentemente. Paulino Martinado, nossa, não lembro, Breno Bergesch, aquela turma toda, pegou esse dinheiro que estava aplicado, que tinha sido trancado, e começou a comprar material de construção e começou a deu uma onda de construção do IBR, que alavancou muito o mercado imobiliário. Então, nós nos beneficiamos essa parte da barra aqui, nossa, que desenvolveu muito. Setor 50, né, cara? Isso, setor 50 ali. Muito. E tinha assim, se vendia muito bem naquela época, né? Ali em 92, 93, ali, 91. Vendeu muito porque o mercado era muito restrito. Tinham 10 imobiliários. Não sei se tinha isso tudo. Vamos lá. Extrapolando 100 corretores de imóvel. Muito 100. Hoje tem 1000. Aqui no Imbé, na época que eu comecei a trabalhar, assim, tinha vocês, porque eu digo que eu trabalhava na Costa Godoy. Tinha a Itapema, a Costa Godoy e a Costa e Silva, que eram as que mais se destacavam na época. Né? Essas três eram as que mais se destacavam aqui no Imbé. Vendia mais. As brigas eram homéricas nesse assunto. Era Costa Godoy, Costa e Silva e Itapema. Um botava para vigiar o outro, para pegar o cliente do outro. Eu saía de bicicletinha atrás do cara para ver em casa e ia mostrar. Era uma coisa muito louca. E muita gente nesse caminho, Wendel, foi formado na Itapema, muita gente. Passou com a gente, trabalhou conosco, o Caio Schumansky. O Caio era uma figuraça. Né? O Caio era uma figuraça. Vendedor, Jurema, o Elísio, o Tarso, o Enio, quem mais me ajuda aí? Muita gente trabalhou conosco. O Oval, o Odoni, muita gente trabalhou conosco. PC. Pô, muita gente, né? Passou na mão da gente. Muita gente. E hoje tem muita gente ainda na profissão. Muita gente ainda na profissão. Então é um... que bom de ver. João, tu vem aqui no meu lugar. João, tu tem que vir contar a história da Mandiária para mim. Eu sei por poucas coisas, meu. Eu quero que tu venha contar a história. João é um dos grandes novos empresários, né? Um Arrojado, um Rio Arrojado, como outros empresários que tem aqui, né? O Zé do Superbom, o Pelé, esses caras que apostaram nos municípios, apostaram aqui no IBR, apostaram em Tramandaí, para edificar os seus negócios, e fortificar a sua marca, os seus negócios. Então, vamos ver. Tu lembra? Eu estava falando desse assunto aqui agora. Tu lembra que eu fui dono do posto de gasolina? Sim. Na Garibaldi. O Ribeiro e o Valdir Schaefer. Eram os 3 sócios. E me lembro na época que as pessoas chamavam a gente de louco. Realmente era uma loucura, uma aventura. Em 2005, né? Foi. Fazer um imóvel daquela natureza, quando era muito, o mercado estava completamente... Sim.
nós fizemos aquela mega estrutura que era uma linha de mega. E eu acompanhei porque eu ainda foi o ano que eu saí da Itapema, em 2005. Foi. Eu me formei em 2004, que inclusive foi a minha formatura, né? E daí, então, eu comecei a dar aula em 2005, mas comecei a dar aula, na verdade, em 2013, né, quando eu fiz os estágios, mas daí eu me firmei mesmo a partir de 2005. Sim. Então essa é outra das coisas que eu nem me lembrava que eu fiz na vida, no posto de gasolina. Sim, juntamente com dois loucos, que é o Ribeiro e o Valdir. Não sabia quem era mais louco. Mas botamos de pé, nos programamos para fazer aquilo e fizemos. Né? As pessoas chamam, mas teve até a gente andou bem até um certo momento. Eu fui contrário ao que nós queríamos colocar ali. Porque o Ribeiro e o Valdir queriam botar um monte de gasolina. Eu queria botar um supermercado. Porque o Valdir tinha essa... Tinha o know-how para isso. E como eles achavam que o Ribeiro, principalmente, achava que meu pai e minha mãe eram na Petrobras, a gente ia ter mais facilidade. Realmente tivemos facilidade. Mas demora muito para vir o lucro, para o dinheiro voltar. Porque tem que ter uma certa quantidade de gasolina para manter o negócio, que às vezes se paga no cartão de crédito. Cada dia que tu abastece, tu vai botando no cartão para ir para quem bota no crédito, né? E a gente não tinha isso, não tinha experiência nenhuma nisso. O Valdir era mais comerciante disso. E até que duramos 1 ano e pouco, 1 ano e meio, quase 2 anos, vendendo isso, até que decidimos realmente nos desfazer por necessidade. Precisávamos nos desfazer. E hoje que está uma maravilha, e o posto hoje que foi colocado na prova na época para vender 90 mil litros de gasolina, vende hoje mais de 400 mil litros mensais. Imagina, absurdo. Mas a ovelha não é para mato. É verdade. Esse assunto, entendeu? Eu nunca me meti na construção. As pessoas dizem assim para mim, cara, tu tem know-how para construir, coisa e tal, tu tem nome, coisa e tal para construir. Eu digo, cara, cada um no seu quadrado. O meu negócio é vender o que tu constrói. Tu constrói, me dá que eu sei vender. Eu vou lá e olho, cara, isso aí não dá para vender. Sim. Não, eu não vou vender isso aí. Não tem documento. A estrutura é ruim. Entendeu? Isso é rolo. Eu não vendo. Rolo sempre tem. Sempre tem. E aí então eu digo, cara, mas eu sei vender. Isso aí vai dar bem para vender. Dá que eu vou vender. Eu lembro que o seu Bruno Beckman, aquele prédio que ele fez ali, que vocês tinham exclusividade ali. Era bom aquele prédio. San Diego. Quem construiu foi o pai da Afonso, o Aristides. Não vendeu nenhum. Cara, eu lembro, na época, era um dos prédios mais bacanas que tinha. Vai. Quando eu conheci o seu Bruno Beckman através do Enio do 40, Benedict. O seu Bruno formou um dia lá. E ele pediu um corretor de imóveis, tu vê como é. Importante isso, não é? As pessoas te reconhecerem como um profissional, né? E o Enio disse para ele, cara, tem um cara aqui em Tramandaí que conhece bem esse assunto, cara. E me indicou. E o seu Bruno teve lá na imobiliária. Adorado, na época. Não. Que ano foi isso? Foi 2000 e... Não, já era da Pema. Sim, eu acho que eu acho que é 92, 93. Já era da Pema. Porque vocês tinham exclusividade daquele... Eu lembro que eu trabalhava no Godoy ali e a Itapema tinha exclusividade. Aí ele foi lá, apresentou o projeto, deu uma corrigida na tabela, falei para ele assim, assado. E não, vou deixar só contigo. Vendemos todo o prédio. Em 3 meses nós vendemos todo o San Diego. E foi um sucesso de venda, nós corrigimos as deficiências que tinha, em termos de tabela, e vendemos todo o prédio. E o seu Bruno ficou um grande amigo, dono do Calçados Memphis, das grandes empresas, que depois acabou falindo, mas era uma das grandes empresas. O seu Bruno virou muito meu amigo e deixou com a gente, para a gente ter a responsabilidade sobre a venda e a gente... Na época, botando para os outros corretores vender também, né? Participarem da venda conosco. Porque a exclusividade, na realidade, é a responsabilidade que tu tem com o cliente que confia em ti. Mas não quer dizer que tu tem que vender tudo aquilo. Vou ligar para o Enio e vender meu amigo Enio. Tu tem um apartamento assim, você vai vender. Se tu vender, vamos dividir, né? Tu tem um cliente aí, vamos fazer um rachid. A gente sempre fez isso. Muito disso. Cara, é muita história se a gente for começar, muita história bacana, muita história de risada, né, cara? As nossas festas na imobiliária. Né? O Paulo, sempre que ele me encontra, ele, você lembra daquela Summer Draft? Tomamos 120.
O Paulo é sócio do Flavinho, amigão também. Sabe a história Não dá pra contar muito dessas coisas. Né? Sabe a história do gelo, que ele passou mal por causa do gelo? Vocês tinham o negócio da loja que era sexta-feira, né? Daí fazia churrasco, tomava um trago, né? Daí um dia, era um sábado que ia ser um baile dos corretor. Daí boa lembrança. Ele tinha tomado ele tava meio mal, assim. Daí chegou, eu e ele fomos fazer uma avaliação numa casa ali, na Vergueiros. Vamos lá fazer uma avaliação. Ai, ele meio assim, Paulo, tu não tá muito bem? Ontem tomei um uísque e o gelo do uísque não era de água filtrada, era de água da torneira. Eu disse, para com isso. O cara, é sério. O problema foi o gelo, né? Cara, ele falou sério que o problema era o gelo, né? Não, tu é muito cara de pau, tá louco. O Paulo era tomador exímio de uísque. Ele gostava, né? Gostava. Mas hoje o Paulo tá com... Tu vê como é que é. Quando eu nasci aqui em Tramandaí, meu pai e minha mãe vieram morar em Tramandaí, nós fomos morar em cima do Cinema Coimbra. E na frente da Caixa Econômica Federal tinha uma empresa do Mário Funileiro, uma funilaria. E era do pai do Paulo. E eu de vez em quando brinco com o Paulo, que a minha mãe pegava o carrinho e me levava até a Praça do Santander. Na Praça do Santander tinha uma pracinha que tinha balanço, coisa e tal. E a mãe me levava lá de carrinho. E aí, numa dessas passadas na frente, a mãe chamou o Paulo chegou perto do carrinho, e aí disse que eu olhei pro carrinho e disse assim, esse cara vai ser meu sócio. Tu falou? Brincadeira, cara. Ué, tá louco? Porque o Paulo, eu tô com 60 e o Paulo com 71. Então são 11 anos de Paulo é 71 já. 71. Então e o Paulo ele trabalhava ali, o pai dele, né? Então, velho funileiro, Mário Funileiro. Então o Paulo tem uma história, né, nessa situação. O Paulo a vida inteira foi corretor de imóveis. Cara muito correto, muito sério, muito chato. Né? Mas é um cara que entende muito de documentação. É um cara que entende muito do ramo imobiliário. E nesse ramo o cara precisa ser sério, precisa ser correto. Claro. Né? Não adianta. Nós temos hoje, eu acho que eu vou para 40 anos de profissão, e nós nunca tivemos, em nenhum tempo, nenhuma mácula judicial, nenhuma questão que ficou obscuro, não ficou clara com os nossos clientes. E isso é uma coisa que, cara, hoje tu vê a quantidade de gente que reclama hoje porque o contrato foi mal feito, porque enganou, porque vendeu tal coisa, não entregou, cara. Eu prefiro não, uma vez eu quase perdi uma amizade de um amigo, porque o cara foi lá na imobiliária querendo comprar uma coisa, eu disse, cara, não vou te vender. O cara não tem dinheiro para comprar uma bicicleta. Como é que o cara vai fazer um prédio de 18 andares? O cara não vai te entregar, cara. Não, mas tu vê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, tem. Que tu quer fazer o negócio, tu faz com ele direto. Tu vai lá e vende o negócio, compra dele direto. Ele não vai te entregar. E dito é feito, não entrega nada. Como é que vai entregar um... E é nessas condições que eu digo que eu nunca quis empreender. Nunca quis fazer. Porque nome para empreender eu tenho. Né? Claro. Eu vou montar um negócio e vou dizer o seguinte, cara, eu preciso do dinheiro para construir, mas eu vou vender. E com o dinheiro que eu pegar eu vou construir. Eu tenho mão para isso. Se eu botar um empreendimento hoje, talvez um tempo atrás, se eu tivesse colocado um empreendimento, as pessoas iam comprar. Porque me conhecem, sabem que eu estou no ramo, sabem que eu sou um cara correto e que eu vou fazer o negócio. E eu nunca me aventurei nisso. Primeiro porque eu acho que eu não tenho conhecimento e competência suficiente para isso. E acho que eu poderia me atrapalhar, como me atrapalhei no posto de gasolina. Né? Tu precisa de... Na época a gente fez tudo certinho, contando que a gente ia pegar o financiamento do BNDES. Se nós tivéssemos conseguido o financiamento do BNDES, eu não estaria hoje corretor de imóvel. Eu estaria trabalhando no posto de gasolina, seria dono do posto de gasolina. Então, isso saiu fora do controle, nós não ganhamos o recurso que nós imaginávamos ganhar, e eu aprendi muito com isso. Cara, primeiro bota aqui. Claro. Agora que eu estou com o negócio garantido aqui, bom, agora eu vou aventurar ali. Esse negócio de ir lá primeiro, para dizer, não, aqui vai dar, não dá. A gente começa a ter o pé mais no chão, né, quando a gente vai ganhando uma experiência. Sim. O pé mais no chão. Eu não, como é que eu vou te dizer, eu não me arrependo de nada que eu não tenha feito por conta disso.
Mas hoje eu podia ser um cara rico, podia ser não sei o quê, mas talvez não fosse. Eu vou dizer que eu acho que a riqueza nem é tudo isso, né? Porque a gente vê tanta gente hoje rica aí que... Cara, eu não tem uma nunca história, vou ser né? rico, né, cara? Eu nunca, não tenho mais... Eu acho que, assim, hoje muita coisa é a questão da simplicidade, né, cara? Tu ter a tua família contigo, tu ter saúde e tu ter um dinheiro para te poder viajar, para te comer o que tu gosta e ficar tranquilo. E eu acho que isso para mim, é o suficiente. A gente faz as coisas muito programadas, André, né, cara? Por exemplo, eu curto muito essas questões de shows, coisas, tá? Eu estou arrependido até o pescoço não tem no show do AC/DC agora, que teve em São Paulo. Cara, uma vez eu lembro que tu foi num show do Simple Red. Quando eu O trabalhava melhor show que eu vi na vida. Eu me lembro que tu ficou numa felicidade quando tu ia nesse show e ficou, acho que umas 2 semanas só falando nisso. Cara, pô, eu tenho até hoje um DVD disso, né? Até hoje. Foi o melhor show que eu vi na vida. Foi no Gigantinho, cara. Se atrasou porque foi comer uma churrascada. Passou mal. Quero fazer uma lavagem estomacal pro cara cantar. Não tô fora do comum. E o Endo, ele chegou atrasado e ele disse assim, né, no show, que ele ia recompensar. Porque ele se atrasou. Porque ele se atrasou, ele ia recompensar. O cara cantou quase 3 horas. Foi um troço espetacular. O cara é bom. Quem puder comprar o DVD do Simple Red Roma, compra, que é uma coisa espetacular. Foi o show que ele fez em Porto Alegre. Mas eu estava te dizendo que a gente faz as coisas programadas. Quando tem o Rock in Rio, a gente se programa e compra. Coisa tal. Quando a gente ficou sabendo agora esse ano que ia ter o Rock in Rio do Elton John, eu e André disse, vai ter o Rock in Rio. E a gente ia tocar. No dia que abria o pré-lançamento, eu fui tocar em Porto Alegre. Num evento que tem em Porto Alegre. Aí eu digo, vocês ficam com os computadores abertos, ficam com os cartões de crédito, tudo pronto. Aí quando abrir, vocês entram para comprar, porque eu quero ir no show. Aí, eu estava em Porto Alegre, né? 7 horas abriu o negócio, 7 horas eu liguei. Então, abriu agora, pai. Nossa, é o, sei lá, 40º, não sei o quê, na fila. E vocês fiquem na fila, dos crianças. Enfim, compramos para mim e para a André. Nós vamos no dia 7 de setembro para o Rock in Rio. Esse ano. Que show. Então já tá. Porque as coisas, a gente gosta disso. Eu vou em maio, a gente vai ver Man at Work no... cara, massa, Man at Work é massa. No Araújo Viana. A gente assim, não é, porque... cara, a gente viveu, assim, a gente pegou uma época de melhores bandas, eu acho, né? de questão de som que a gente... lembra que a gente, do lado da imobiliária, tinha o Top 60, sim, que veio o Jimmy Cliff. 6 de fevereiro de 1993. É mesmo? Sim. Sempre que nós tomamos... E ele se arrumou na imobiliária, lembra? Não, cara, eu não sabia que ele tinha se arrumado na imobiliária. Ele se arrumou na imobiliária, nós inclusive fizemos um buraco no muro para ele poder passar no muro, porque ele se arrumou na imobiliária e nós pagamos naquela época. Nós éramos um dos patrocinadores dele. Nós alugamos um terreno do lado, foi nós que alugamos. O cara botou um bar e na época foi na época que deu o rolo da noite, lembra? Sim. Que os promotores queriam acabar com a noite. Sim. Nós ficaram sem som, não podia... Nós conseguimos uma autorização para tocar até 1h da manhã. Não podia passar da 1h. Nesse dia, cara, o Imbé tava fervendo. Eu ia na bodega ali, lembra? Sim, o Zico era mais pra frente. Era isso. E aí o cara veio tocar Então, eu me lembro disso. O Imbé, aliás, eu acho que a gente perdeu muito para Capão da Canoa quando o Wendel aconteceram essas coisas. Eles acabaram com a noite do Imbé. Então as pessoas não podiam mais andar, não tinha mais bar para fazer, Top 60. O lugar é bom, lembra? Maravilhoso aqui. Então o cara foi perdendo, e os caras foram em Capão da Canoa enxergando, foram botando Ibiza, foram botando não sei o quê, e aí todo o pessoal daqui foi para lá e os pais foram para lá. Sim. Aí saiu o primeiro condomínio, que era o Williams Park, lembra? Sim. Que foi um sucesso absoluto de venda. Muita gente do Williams Park comprou imóveis, eles tinham em Tramandaí, compraram lá e venderam depois aqui. E aí agora a infinidade de condomínios que tem lá hoje, né? Cara, é um absurdo que tem de condomínios. Nossa, é um do lado do outro agora. Sim. Mas já que nós começamos a falar de música, a banda, vamos falar um pouco da banda. Eu vou te fazer uma pergunta para a tua banda, assim. Beach Rockers vão abrir um show. Tu pode escolher o show da banda que tu vai abrir o show. Qual banda tu escolheria para vocês abrir o show? Nacional ou internacional? Qualquer banda. Qualquer banda. Pode ser assim, ó. Vai ter vocês abrindo e tem uma nacional e uma internacional.
São universalmente, quando tu faz esse tipo de pergunta, a gente tem que ter humildade suficiente para te dizer, por exemplo, que tu não vai abrir um show do AC/DC. Tá, mas podia ser, se tu Não, quisesse não. escolher. Não. Não, assim, tu tem o poder para escolher o nacional e o internacional das bandas que tu curte, assim, que seria massa pra caramba. Azar, vamos viajar, estamos aqui, né? Não sei dizer. Não sabe. Eu curto muita banda, cara. Curto muita banda. Muita banda. Led Zeppelin, curto AC/DC, curto Frejá, fui no show do Frejá em Porto Alegre. Espetáculo. Que show Vai maravilhoso. ter Guns N' Roses sendo de novo. Eu não sou muito fã do Guns N' Roses, não sou. Ai, nossa, pra caramba. Eu não sou muito fã deles. Eu sou fã do Metallica, eu sou fã do Maroon 5, eu sou fã do Coldplay. Eu fui no show do Coldplay no Rio de Janeiro. Teve na arena um dia, uns anos atrás aí, o Coldplay, né? Teve. E esse foi um dos shows que a gente foi pro Rio de Janeiro no Rock in Rio. Tinha o show do Coldplay e eu imaginava que ia vir o show do Bruno Mars. Eu tô ligado para ver se veio o show do Bruno Mars que eu queria ver. No fim, eu não fui no show do Bruno Mars, porque ele foi no Lollapalooza. Que ele teve. E a gente não foi, né? Não fomos. E a gente comprou o ingresso para o Rock in Rio, achando que ele vinha e veio o Coldplay. Cara, espetacular. Maroon 5, espetacular. Metallica, espetacular. Cara, na verdade, eu acho que esses grandes shows, eu vi Rod Stewart, eu vi... Cara, esse dia eu tava vendo um clipe do Rod Stewart, lembra aquele Forever Young? Massa pra caramba aquele clipe, né, cara? Eu vi, na realidade, quando a gente foi no Rock in Rio, tinha na mesma noite Elton John e Rod Stewart. Seal, Rod Stewart e Elton John. E a gente viu um show, eu e a Deia, fomos no Rock in Rio, as gurias foram, a Isabela e a Gabi foram junto. Nós fomos num show no Maroon 5, mas tinha uma banda também junto. Cara, é muito louco. O Rock in Rio é muito louco. É muito louco. A minha vida inteira a gente foi nos shows aqui do Planeta Atlântida, que é muito louco. Sim. Esse universo aqui é muito louco. Então eu vi Chorão, eu vi Rapa, eu vi... Rapa é massa pra caramba. Tem aquela música Anjos pra Quem Tem Fé, que é uma das mais novas dele. Eu vi tudo. Mas eu acho que eu gostaria de abrir, se fosse um show nacional, eu gostaria de abrir um show do Jota Quest. Jota Quest. Porque é um showzão, né, cara? Não, foi agora, teve um show, o último show que a gente viu dele foi na Moenda não, naquele mestre de Garopaba, ano passado, eu e André fomos. E é um showzaço. Então, se eu pudesse abrir um show nacional, eu queria abrir um show do Jota Quest. E o show internacional, talvez o show do Maroon 5, que é o showzão. Então, se eu pudesse botar o Beat Rockers hoje nesse cenário, seriam esses dois shows que eu acho que ia ser legal. Porque o Maroon 5 é fora. Eles escutam assim um pouco, mas... Eu brincava com o André nesse show que a gente foi, Maroon 5 no Rock in Rio. Teve um determinado momento que ele tira a camisa, não é? E ele tem tatuado aqui assim, Califórnia. Sabe disso? Não? Ele tá na Califórnia e eu disse para André, eu vou fazer uma tatuagem quando eu voltar aqui. Vai sim. Santo Antônio da Patrulha. Trulha. Cara, nós damos risada com relação a isso, cara, é muito bacana. E a vida da gente é feliz por isso, Renan. Cara, e esses momentos são bacanas. Eu pesquei uns peixes lá na plataforma e botei no grupo ali os guris assim, quando é que vamos fazer uns fritos? Daí eu, não, primeiro eu vou fazer uns filé, vou pra minha mãe, vou fazer pra mãe, pra minha família, se sobrar a gente faz. Daí, cara, um monte de peixe rei que eu peguei um dia daí, convidei os guris vieram aqui e a gente começou a conversar. E disse, cara, a gente tá envelhecendo, né? Que faz parte da vida, graças a Deus estamos envelhecendo, mas, cara, esses momentos com os amigos da antiga, pro cara contar a história e relembrar das coisas, das nossas vivências, porque entre tropeços e caídas e de levantar, a gente, cara, eu me considero feliz, assim, minha vida teve várias, né, a época da faculdade eu nunca tinha dinheiro pra nada, né, cara, tu, inclusive me ajudava bastante, né, cara. Então, tu sabe que a vida da gente, a gente só se encontra, os amigos de verdade só se encontram nos momentos difíceis da gente, nos velórios, nos enterros. Nós nunca nos encontramos, isso é a regra para todo mundo, né, geral. Tu não encontra no aniversário e eu faço questão de comemorar meu aniversário, porque nesse dia 27 de junho, esse ano caiu no sábado, e vai ser de novo uma grande festa. Ano passado eu não fiz porque eu perdi um amigo, né? Na semana do meu aniversário, tudo organizado.
e eu perdi um amigo, que fazia parte da minha família. E eu não, cara, eu não tenho motivos para comemorar. Poderia ter todos os motivos, mas naquele momento não era motivo de comemoração, principalmente porque eu não estava num momento feliz, não estava num momento alegre, então acho que não rolava. Mas esse ano, dia 27 de julho, é um sábado. Nós vamos comemorar, eu e a Andréa, aniversário junto, e vamos juntar toda a galera. Porque a gente não consegue juntar. A gente só se vê quando juntar os amigos todos nos heróis. Claro, bom. Depois eu continuo. Ou ainda porque nesses momentos eu acho que de alegria que a gente extravasa. Agora na sexta-feira eu vou tocar na Inc, depois da manhã, que é o St. Patrick's Day. E eu tinha tocado semana passada na Inc também. Numa festa de aniversário da Ana Paula e da Sandra, das professoras. Sandra no 9 de maio e a Ana Paula do Tamandaré. Convidaram a gente para tocar lá, eu disse, vou tocar. Muita gente, muito amigo. Por quê? Porque as pessoas não vão mais comemorar em lugar nenhum. Né? Então, tem uma energia boa, a banda tem uma energia boa. A gente toca as músicas que a gente gosta e que contagia também quem vai no show, né? Quem vai ouvir a gente tocar. E as pessoas dizem, mas não é uma maravilha, mas, cara, para o nosso uso pessoal, é maravilhoso. Claro, cara, Mas, cara, a gente está no astral fora da curva, estamos nos divertindo, estamos divertindo as outras pessoas, cara. Quando o Emerson morava aqui perto, eu Sim, fui 2 ensaios com você. Sim, aqui na Montenegro, é verdade. Tu tem que ir uma hora no estúdio novo nosso lá. Lá na casa, no condomínio dele lá. Vendi uma casa para ir lá e ele fez um estúdio. Eu encontrei ele esse tempo lá, porque na época da pandemia eu fiz um vídeo para a igreja lá de exercício físico. Daí tem o Everton, que ele é médico, e ele mora perto do Emerson. Eu saí da casa dele assim, eu olhei o Emerson. Pô, isso daí, eu tô morando aqui agora. Isso em 2020, na época da pandemia. Daí eu disse, que legal, tá morando aí. E ele toca guitarra pra caramba, né? Uma vez eu disse pra ele, tava tocando no estúdio assim, coisa e tal. E aí eu disse assim, cara, eu queria ter esse teu dom. Dom? O cara queria tocar que nem toca guitarra. O cara vai estudar. Para. Cara, isso aqui é estudo. E ele tem aquele montoeiro de Isso aqui não guitarra ainda tem. Isso aqui não é. Não pensa que isso aqui o cara, eu tenho um dom. Não, é estudo. E aí o Wendel, aproveitando essa situação do Emerson, diz que é estudo. Tudo na vida é dedicação ao estudo. Se eu vou querer passar num concurso, eu preciso estudar. O Emerson me diz isso. Ele passou no concurso para juiz porque ele trocava a noite pelo dia, porque de noite ninguém, como ele, estudava de noite. De manhã ele dormia, de tarde estudava. De noite estudava. Jantava e estudava. De noite. E estudou, fez concurso e passou. E é um juiz hoje muito bem sucedido, graças ao seu estudo. A dedicação, a disciplina, isso são coisas que a gente vai aprendendo e vai mudando, né? Ele leva isso para a vida dele, inclusive no esporte, nas coisas que ele faz, se dedica, né? Eu não tenho muita paciência para isso. Eu vou ali, quando a gente começou a banda, vamos fazer 20 anos esse ano agora, em abril, quando a gente começou isso, eu disse que era sacanagem, era um hobby, era sacanagem. Juntou eu, a Luiz e o Zé, vamos tocar numa festa das crianças lá do Sinodal. O Sinodal, cara, sabe, era uma loucura. Depois encontrei o Rodrigo, encontrei o Vitor Gomes, convidei o Emerson para tocar, porque achei aquilo legal, gostei de música, achei aquilo legal, de cara, vamos tocar adiante. Vamos tocar, vamos, vai começando. E aí, cara, estamos aqui hoje. Mas eu tive, nesse meio tempo, as pessoas acham que não. A gente faz aula, né? Aula de canto. Não adianta muita coisa, mas a gente vai fazendo as coisas porque precisa. Precisa. Eu não quero mais uma cerveja para ti, Paulo. Eu não quero mas é chegar lá no assunto, e principalmente porque a gente, não é que a gente se profissionalizou, mas a gente, quando tu começa a ser contratado, né, o cara, por exemplo, assim para mim, Flavinho, eu quero te contratar para fazer um contrato para mim, um contrato imobiliário. Então eu boto à disposição dele o meu conhecimento, perfeito? E eu cobro por isso. E eu cobro. Faço um contrato e cobro. Quando o cara me contrata para tocar no bar dele, na casa dele, no aniversário dele, qualquer lugar, me contrata a banda, contrata a banda. O que ele espera, Wendel? Que tu seja um profissional. Sim. Que tu trate aquele assunto
Não como, mesmo que seja um hobby pra gente, num determinado momento que tu passa a cobrar e que tu começa, que as pessoas enxergam uma relação comercial entre a banda e ele, o contratante, tu tem que te profissionalizar de algum jeito, entendeu? Então, e graças a Deus, hoje, nós quatro, hoje eu, o Emerson, o Rodrigo e o Márcio, temos isso muito, muito presente, muito presente. Onde é que nós vamos tocar? Nós vamos tocar no Wendel, aniversário do Wendel. Qual é o público? O que ele espera? O que ele quer ouvir? Ele quer ouvir anos 80. Beleza, tá, mas ele quer... Engenheiros do Havaí. Toca Engenheiros do Havaí. Tocar segurança, tocar uma série de coisas do engenheiro. A gente toca. Eu não gosto muito, mas toca. Mas eu gosto pra caramba. Eu sei que tu gosta. Inclusive eu tenho um livro lá em casa do Engenheiro do Havaí, André, queria que ele trouxesse um livro agora. Mas eu não trouxe, eu terminei de ler. Faz só uns 10 anos que ele me prestou para ler, eu não terminei de ler o livro. Mas, cara, uma vez eu fui esse negócio de professor aí, de aquela fórum de Osório que tinha, o cara disse assim, livro não se empresta e não se devolve. O cara disse. O Wendel, eu fui tocar nesse negócio da banda, a gente teve o início do ano letivo em Cidreira, eu não lembro se foi ano passado ou se foi ano retrasado. Não me lembro. Mas foi Cidreira. E o pessoal da Secretaria de Educação me ligou. Ô Flavinho, nós queremos fazer o início do ano letivo, queremos que vocês viessem tocar aqui pra galera. Eu disse, pô, que legal, porque é um universo bacana. Os professores é um universo bacana. Cara, nós chegamos lá pra tocar, eu nunca tinha visto isso na minha vida. A pedaleira do Emerson funcionou. Putz, já imaginou o Emerson como ele é? Não tocou. Rapaz, ele tinha que tocar, tiramos a pedaleira, fomos tocar. Demorou uma meia hora para organizar isso. Mas tocamos. Mas não foi aquilo que a gente esperava, até porque eu acho que nós demoramos um pouco para começar. Mas enfim, o pessoal que ficou gostou. Mas tinha muita gente indo embora, porque ficou demorando para ir embora. E o ano passado nós fomos convidados, o ano passado nós fomos convidados para fazer a abertura do ano letivo de Osório. Dos professores de Osório. Cara do céu, que troço mais louco. Muito bacana. O universo de professor é bacana, né? Porque quando ele sai para se divertir, vocês quando saem para se divertir é festa. Então, eu me lembro que eu ia nas festas que a Nira organizava, na Secretaria de Educação, no início do ano letivo, era uma maravilha, Beira-Mar. Era sempre fama, era sempre grandes bandas. E uma época ela disse, cara, quem sabe tu vai tocar com a tua banda? Eu disse, cara, mas eu não posso. Eu sou vice-prefeito. Não posso, daqui a pouco, vai tocar lá, não sei o que, então, para não fazer essa relação que não tem nada a ver, Sim, mesmo que, claro. mesmo que digam que não tem, a gente não quis fazer. Vai ter gente que vai dizer que tem. Exatamente. Então, cara, é uma das coisas que eu continuo fazendo. E é massa, cara. A gente gosta muito. E a gente tem 4 parceiros. A gente é parceiro mesmo. Nós tivemos problemas com o Rodrigo. O Rodrigo passou por situações difíceis de saúde, até eu acho questões da banda até, né? Nós fomos tocar uma vez no Scuba, há muito tempo atrás. E era no verão, era um calorão, mas um calorão. E o Rodrigo pegou pneumonia. Putz, naquela noite. Ventilador nas costas, depois estava na gruta, cara, quente. Eu dizia, meu Deus do céu. Ficou ruim. Depois, graças a Deus, se recuperou. E estamos na estrada, estamos seguindo. Esse ano dos 20 anos, 2 músicas próprias. Então, nós nunca tínhamos feito música própria. Massa. Então, estamos na luta, seguindo a luta, seguindo a vida. Cara, uma coisa que a gente tem que falar, porque faz parte da nossa vida, a gente gosta, a gente começou a falar, futebol. Futebol você tem que falar, né? Que seja um pouco mais. Tu lembra a primeira vez que tu foi no Olímpico, veio no jogo do Grêmio? Tu lembra o primeiro jogo que tu foi? Eu fui na final de 1983. A Libertadores? Uhum. Foi o primeiro jogo que tu foi? Primeiro jogo que eu fui. Eu e o Perigo, um amigo meu de Porto Alegre, Colorado, e nós fomos. Foi porque eu morava em Porto Alegre. E o Perigo, vamos no jogo? Vamos. E fomos. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Nunca vi tanta gente na minha vida. Naquela época o Olímpico cabia 80 mil pessoas, né, cara? Tanta gente na minha vida. Como é que eu vou te dizer? Eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha ido. Uhum. Quem vai no... Eu lembro disso quando eu fui ver a Isabela. A Gabriela era gremista. Eu disse, não, a Gabriela é colorada. E um dia eu levei ela no Olímpico para ver Grêmio e Fluminense. Era pequenininha. Uhum. Eu levei ela e levei as primas que eram gremistas. E eu acho que o Grêmio tocou 5 no Fluminense.
5-1, acho que foi. E aí, cada vez, e o Inter perdia em casa, porque cada vez que a torcida vibrava, e a galera falou, mas não foi gol. Eu digo, vai, olha o placar. Sim, gol não sei, do Bahia, Inter e Bahia, no Olímpico, no Beira-Rio. Então, mas nem assim eu consegui fazer com que ela virasse gremista. Mas foi um jogaço, assim, sabe aquele jogo que tu leva as crianças para mudarem a camiseta. No fim não deu certo. Mas eu me lembro da primeira vez que eu fui no Olímpico, e eu e o Paulo, uma vez nós fizemos uma promoção no Estádio Olímpico, para ajudar o clube, e eles vendiam uns azulejos. Eu me lembro disso. Lembra? E nós botamos Imobiliário Itapema, Flávio Corso e Paulo Pereira. E aí tu entrava no portão 4 e tinha à esquerda, assim, as pessoas tiravam fotografia e mandavam pra gente, vocês foram aqui. E fizeram uma promoção na época que a gente ajudou o clube. Na época era o Moreira. Lembra do Moreira? Nossa, conseguia vários, entramos vários. A gente tinha todos os jogos com ele. Ele era administrador do Olímpico. Nós íamos em todos os jogos. Vários jogos nós fomos. Então, te lembra aquela vez que tu passou mal? Tu disse, eu tô passando mal, eu fui medir a tua frequência cardíaca. Grêmio Santos. Grêmio Santos. 2007. Que nós ganhamos um jogo no finalzinho. Não, ganhamos 2-0. 2-0. Mas não precisava de 2, né? Não, era o primeiro jogo. Era a semifinal da Libertadores de 2007. Isso. Nós ganhamos de 2-0 e lá nós perdemos de 3-1, mas se classificamos pelo saldo qualificado. Daí nós estávamos saindo, o Lucianinho te entrevistou. Exatamente. E daí descendo a escada, eu de quem entende peixe sou eu. E peixe morre pela boca, porque o Zé Roberto tinha falado que o Santos ia se classificar em cima do Grêmio, não sei o que, depois veio jogar no Grêmio e jogou bola. Eu me lembro disso. Pô, eu me lembro, cara, que coisa. E é por isso que é bacana essas lembranças, que a gente vai lembrando uma coisa de que a gente foi. E nós fomos jogo. Esse dia tava frio pra caramba. Lembra que foi eu, tu, o Paulo e o Strite ali. E o Strite, cara, ele tinha isso em 2007, ele pegou uma cachaça que ele tinha ali, que na época eram uns 30 conto, cara. Fomos tomando com Red Bull. Tu lembra, David? Tu tava no jogo que nós quase fomos assaltados em Porto Alegre? Não foi nesse. Nós fomos num jogo e parou atrás de mim um motoqueiro. O cara, quando desceu, começou a assaltar, deu uma rede e derrubou ele da moto. E aí corremos, cara, que tem umas coisas loucas assim, né? Eu lembro, eu tinha um carro novinho, cara, tinha um Golf champanhe dourado. Lindo carro. E aí os caras queriam o carro, né? Sim, o Golf era o carro mais roubado que tinha na época, cara. Eu parei e vi um cara de moto, eu vi que os caras estavam atrás da gente de moto. Na curva da Farrapos. Eu parei na estadeira e um cara parou na frente de moto e olhou para trás. Quando olhou para trás, eu olhei para os retrovisores, tinha um cara descendo da moto. Cara, eu disse dos guris na época, eu estava o Paulo, acho que o Rafa também estava. Eu digo, assalto. E eu não sei o que me deu na cabeça. Eu engatei a marcha ré, derrubei o cara que estava atrás da moto e arranquei em cima do da frente. E ele tirou pro lado e caiu também. E aí, tu te ligou, né? E aí disparei. E aí entrei no posto de gasolina que nós vimos ali, no laçador, lembra? Sim. Entrei ali a 200 por hora, cara. E eles passaram reto com a moto para Canoas. Então os caras... Aí o cara do bombeiro disse, cara, tua sorte, tinha quando é para acontecer, não adianta. Tinha um carro da brigada militar na esquina. E ele disse, a tua sorte é que ele caiu, não. Vocês não estão aqui dentro, aqui mato vocês. Eu digo, aí ficamos um tempão ali esperando, fui falar com os caras da brigada, eles nos levaram até a ponta da freeway, aí nós viemos embora. Então, isso louco, muito louco. Nós já passamos ali, meu Deus do céu, nós fizemos essa vida aí, meu Deus do céu. Cara, e era bom quando nós ia pro Olímpico, né, cara? Nós somos muito jogo, né, cara? Tá louco. Tipo, tu lembra um Grenal que nós fomos, que... Cara, o jogo pegado assim, e que o goleiro do Inter era o Irã, e ele disse que se desse falta, o Ronaldinho metia gol de falta direto, né? Ele disse que ele não ia pedir 100 barreiras se desse falta. Uns 40 e poucos do segundo tempo, 0-0, 0-0, e aquele jogo... cara, aquele jogo que não, sabe, que não saía, não rodava, porque eles paravam muita falta, e ele cobrou a falta e ela desviou na cabeça do Lúcio 1-0, nós vimos, né, porque nós tomávamos cara. Eu nunca bebi. Vocês viram? Eu vi dirigindo. Naquela época eu bebia, mas faz... Desde 2012 que eu parei de beber. Cerveja, vinho e tudo o mais que eu parei de beber. Álcool. Tu tá bem? Tô bem, graças a Deus, cara. Nunca mais. O ano passado, um dia, eu cheguei aqui e me deu, cara, me deu
Eu me estressei um dia no colégio ali, cara, com as crianças, assim, que O tiraram. Wendel tinha uma turma, eles bebiam, cara. Meu Deus do céu, mais bebi. No Carnaval da Sati, né? Não falamos do Carnaval da Sati, né? Eu, tu e o... Ai, Galega, meu irmão querido. Pô, cara, mas era Fala bom, um pouco, cara. é um... Cara, nós trabalhava pra caramba naqueles 4 dias, né, cara? Nossa senhora! Nós trabalhava pra caramba. Muito, E se divertia. Muito. Eu me lembro que quando... O primeiro ano que nós trabalhamos na SAT, nós vendemos 777 caixas de cerveja. De Nunca lata, me né? esqueço o número, que é 777, de lata. Na época eram 24 latas. Eu digo, meu Deus do céu, como eu vendia. Que lembra de gelo? Sim. Aí no outro ano, como nós gastamos muito gelo, meu irmão Fábio deu uma ideia de a gente alugar um caminhão frigorífico que trouxe as batatas, lembra? Sim. Que nós vendemos batata pré-cozida. Uhum. Foi o ano que lançaram as batatas pré-cozidas e nós lançamos na SAT. As pais, sabe? Nossa, vendia batata de rodo, né? Meu Deus do céu. E cerveja, né? Botamos a cerveja tudo dentro do caminhão frigorífico. Economizamos um caminhão de dinheiro do gelo, porque tu tinha que passar no meio do gelo com 5.000 pessoas na SAT. Andando com aquelas barras de gelo na... Lembra? Cara, e uma vez, cara, que daí eu fui buscar batata uma vez, cara, e a galera, daí eu fui sair assim da cozinha, assim, com um negócio de batata, e os caras que estavam já vieram, e eu chamei o segurança e fui escoltado ali da cozinha até a Copa da Lucina. Não, era demais. Era loucura, né? Na época nós tínhamos carrinho de mão, a gente levava cerveja no carrinho de mão no primeiro ano. Depois eu disse, nós não vamos fazer mais isso. Nós abastecíamos as copas, lembra? No segundo ano. Era eu, tu, o Elton, Galega e o Bertolino. Nós 5. E a André Na Copa. No caixa. No caixa. Teu tio às vezes ficava também. Ricardo. Teu tio era uma hora aí também. Aí, Cadinho! Ô, cara, uma vez... Na época, a gente falava, né? O Ricardo, o pai dizia, esse cara, como é que pode, né? Produtor. Isso não morre, né? Eu digo, não, você não vai morrer, vai enterrar vocês tudo. E não pode, mas ele vive perigosamente. Meu filho enterrou os 3 irmãos. O pai, a tia Claudete, a tia Ana, ele tá aí vivo ainda. Cara, eu me lembro que um dia, assim, e tinha pastel, lembra também? Sim. Cara, e daí eu sei que eu acho que ele tava com fome, cara, e ele tava aqui comendo pastel e chegou um cara, uma guria assim, eu quero um pastel, e ele assim, comendo pastel. Não tem pastel. Ai, que loucura, cara. Cara, era uma figura, cara, mas era muito bom. Muito cara, bom. Nossa, Muito bom, era maravilhoso o Carnaval da Sati. No último dia mesmo, a galera ia toda pra beira da praia, enlouquecida. Tu sabe que quando eu conheci a André, num Carnaval da Sati. Do Carnaval da Sati eu tinha uma namorava a Márcia. Vou contar aqui a nossa história dela. E no Carnaval da Sati eu olhei aquela moreninha, né? Tipo, coisa lindinha e tal. Olha aí, ó. Não, ali cara. Tá. Aí no fim, foi numa boate da Sati e Deus pega na dela. Mas no Carnaval, nós fomos no último ano, a banda ia até a beira da praia, lembra? Sim. E nós pegamos o André, eu, o Pinico, o Afonso e o Peru, cada um pegou 2 na perna e botamos ela dentro da praia, na água. E foi foto da manchete da Zero Hora. Na capa da Zero Hora foi Fulhões da Sati se entregam ao mar. E aí tá nossa foto com a André na praia. E aí, a partir daquilo, então, nós começamos a namorar numa boate que teve logo no início do ano, em 82, velho. 82 mesmo, gente. É tempo isso. Porque a André, eu entrei em 80 e... A André entrou em 82. Eu fui pro segundo ano, a André chegou no primeiro ano, foi nesse ano. Eu acho que era 83, não lembro. Mas enfim. A gente está junto até hoje. Que massa. Nós se vão 44. Vamos fazer 45 agora. 45. Foi 82 então. Não, 82 é 44. Foi 83. Nós estamos 26. 83 é 43. 3. Ah, isso Tempo, hein? aí. 35 anos de casado. 1990. 26 de maio de 1990. E essa é a vida do Flavinho. Tá, mas e voltando ao Grêmio ali.
Faz assim, ó, isso aí eu já fiz com o Guilherme, vou fazer contigo. Faz uma seleção do Grêmio que tu viu jogar, assim, do goleiro ao ponto esquerdo. Cara, se tu for falar em história do Grêmio, vamos começar pelo gol. Nós temos goleiros que marcaram. Eu me lembro do Manga. Tu lembra do Manga jogando? Me lembro do Manga jogando. Eu Eu me lembro de um goleiro que tomou um gol do Getúlio no meio da rua, do Grêmio de São Paulo. Corbo. Corbo era uruguaio, né? Uruguai. Ele do time aquele de 77. É, desgraçado. Corbo. Me lembro disso. Mas eu não sei se eu escalaria hoje ou o Mazzaropi, ou o Danley, ou o Galato. Porque o Galato fez história naqueles pênaltis que pegou lá nos aflitos. Né? O Danley fez história defendendo penalidades e coisas na época da Libertadores. E o Mazzaropi é um ídolo, até hoje. Vai lá no Grêmio do Fábio, lá, o meu irmão trabalha no Grêmio hoje. Sim, há anos já. É. Então tá sempre lá, o Mazzaropi tá sempre lá e coisa e tal. Então não sei quem desses eu escalaria para jogar no gol. Talvez, pelo histórico, o Danley. Talvez. O meu goleiro é o Danley. Talvez. Lateral direito. Sem sombra de dúvida, mas Inclusive é o mesmo que é eu. melhor. Dupla de zaga. Dupla de zaga, para mim não tem. Eu hoje botaria na dupla de zaga. Tu poderia botar Jeromel e Kahneman. Mas eu acho que um dos maiores jogadores do Grêmio foi o Hugo de Leão. É o meu zagueiro pela esquerda. O Hugo de Leão. Mas eu botaria ele e o Kahneman. Porque eu acho que o Kahneman tem a cara do Grêmio. Tem a cara do Grêmio. Tá? Aí deixaria de fora. A minha zaga é Jeromel e o Hugo de Leão. Eu gostaria de botar. O Jeromel jogou 10 anos. Mas eu acho que o Kahneman tem a cara do Grêmio. Sim. Entendeu? Então eu botaria os dois, o Hugo de Leão e Kahneman. Um uruguaio e um argentino. O ponteiro esquerdo. Não, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Roger. Eu também botei o Roger. Depois no meio campo, Dinho. Também é o meu. Ronaldinho Gaúcho. Também. E na direita, cara, eu poderia botar o Carlos Miguel, eu poderia botar o Arilson, né? Na frente. Eu botei o Valdo de meia pela direita. Era bom de bola. Eu não sei se eu botaria. Era bom de bola, mas eu não sei se eu boto o Valdo. Eu acho que eu ainda acho que se tu vai botar o Ronaldinho junto com o Valdo. Não, que foi acho que na minha direita eu botaria o Luan. Que quando jogou bola, jogou bem no Brasil. Então fez domínio. E na frente, não tem, né? Era o loirinho, o Paulo Nunes, o Jardel, e lá na ponta esquerda. Eu botei o Paulo Nunes para a ponta esquerda para botar o Renato na ponta direita. O Renato não pode ficar fora. Então, o ataque é o mesmo que o meu. O Renato, o Jardel e o Paulo Nunes vai jogar na esquerda lá para... E não tem como tirar o Renato do time. Não tem, né, cara? Ele jogava bola pra caramba. E o treinador do Grêmio? Luiz Felipe. Escolar, disparado. Nosso time é mais ou menos o mesmo. Mais ou menos. Quase igual. Até porque, quem viu o Grêmio de 1983 jogar... Era muito bom aquele time, né, cara? Era bom demais. Meu Deus do céu. Meio campo do Grêmio. E eu fui no jogo, eu e o Fabrício, fomos ver o jogo da final contra a Portuguesa. Aquele jogo, cara. E o Carlos Miguel pega uma bola no meio do campo. Nós, cara, faltava o quê? Uns 2 minutos, 3 minutos no jogo. E o Fabrício chorando. O Fabrício era pequeno, chorando. Né? Cara, e aí ele deu uma bola e eu gritei, filho, naquele lugar, me deu uma bola pra cima. E o cara me dá uma cabeçada por meio na área, o cara me faz um gol daquele. Cara do céu. Aquele Olímpico veio abaixo. Cara, eu nunca vou esquecer esse jogo, cara. Também não. Nunca vou esquecer. Só se tiver Alzheimer. Eu nunca vou esquecer esse jogo. Cara do céu, e eu olhava pros lados assim, Wendel, e todo mundo pulando e se abraçando, era descomunal o troço. E tu sabe como é que é a história desse, por que o Ayrton entrou, né? O Dinho que falou Paulo... O que tinha sonhado? Bota o Filipão, troca, bota ele e ele fez de canhota. Ele era destro. E ele vem em direção ao social e ele faz assim, bate palma pra mim, porque a torcida vaiava ele. Sim. Ele é muito contestado no time, né, cara? Cara, isso acontece no futebol. Isso é a mesma coisa do Gabiru quando fez a... Cara,
Quem é que vai dizer que o Gabiru vai entrar no segundo tempo fazer um gol? Contra o Barcelona ainda. Puta que pariu, não tem aquilo, cara. Aquilo não tem. Ah, mas que O Inter foi do inferno ao céu em duas situações muito distintas. Do Mazembe ao gol do Gabiru. Né, a final do Gabiru. Porque ninguém imaginava que o Mazembe. Quando o Zabka, depois eu vou mandar tu assistir o vídeo que eu vou falar de ti. O Zabka foi pro show pra Abu Dhabi. Ele foi uma galera que você mandar. Sim. Cara. Depois, quando o Grêmio foi jogar com o Real Madrid, foi uma galera também. Muita gente. E aí o Zabka tava, eu vou pra Abu Dhabi. Ô meu, vocês vão perder pro Mazembe. Tá sacanagem. Escuta o que eu vou te falar. Quando tu tomar o primeiro gol, tu lembra do que eu te falei, que tu vai perder pro Mazembe. Tá, mas eu não falei que ia ser 2, eu falei que ia ser 1. Cara, quando ele tomou o gol, ele olhou pra todo mundo assim, filha da puta, meu filho. Lá em Abu Dhabi xingando. Olha que foi xingado em Abu Dhabi, cara. Aí, cara, até hoje nós falamos sobre isso, eu digo, sabe, rapaz, eu só me lembrava de ti quando eu tava aqui. E aí tomaram o segundo gol, cara, aí é pra acabar. Cara, eu tava dando aula esse dia, eu dava aula de personal em casa, nas casas, assim, eu tinha uns 10 alunos e eu ia nas casas, assim, e eu tava dando aula, e a hora que eu só escutei assim, sabe, tipo o Pedro Ernesto narrando assim, meio, sabe, do Mazembe. E a casa que eu tava dando aula, os caras eram colorados, eu fiquei na minha, né, pra sair. E depois fui dar aula pra Adriana, e a Adriana é gremista, cheguei lá, tava ela, cara, ela se matando de rir, porque o Lázaro, você é um amigo, tá, se tu vê isso aí. O Lázaro morava perto da Adriana quando ela morava. E assim, acho que eles estão bem doidos, porque né, tava tudo fazendo festa antes, agora estão tudo quieto. Aquilo foi uma coisa fora, não tem explicação mesmo. Acho que nem foi soberbo, porque o gol que o cara fez é o gol. Tá louco. Não tem explicação. Então, eu dizia pro Zabka, e agora os dois times estão. O futebol evoluiu muito, mas também evoluiu para o lado. Muito, né, cara? Muito o dinheiro, eles, tipo, Flamengo, Palmeiras, eles têm muita grana, né, cara? Mas nós também tivemos, né, Grêmio? Nós tivemos épocas muito milionárias, cara. Muito milionárias. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil, o Grêmio ganhou Brasileirão, o Grêmio ganhou Libertadores, o Grêmio, tem uma época que botou um dinheiro no bolso. Sim. Só que, cara, em vez de continuar estruturando o futebol, foram fazendo outras coisas e, cara, aí a gente foi. Na verdade, a grande coisa do futebol hoje, o grande lance do futebol são as contratações. Sim. O cara faz 50 jogadores que não presta 10. E contrata 50 cara. Quem é que bota o dinheiro no bolso, cara? Onde é que esse dinheiro vai? Não, né? Olha o Inter aí, olha metade do time do Grêmio, metade do time do Inter. Ninguém pega o time do Beira-Mar pra jogar. Cara, tem uns caras muito... Não! O cara, daí tu começa a olhar assim, os jogos antigos, os jogadores que tinham. Hoje é muita força e velocidade. Habilidade técnica, os caras não tem mais tanto quanto tinha antigamente. É muita força e velocidade. Tu pode ver, tem uns caras que são rápidos pra caramba, os caras pegam a bola e quando chega no fim do gol não sabe fazer. Não sabe fazer, cara. Aquele dia, agora o Inter no primeiro tempo ali errou uns 3 gols assim que tá louco, né? Se escapamos, né? Meu Deus. Aliás, quando as duas primeiras bolas que o João fez na área, a gente ganhamos o jogo. Aquele, quem não faz leva, né? Mas já tu falou na Batalha dos Aflitos, tu lembra onde é que tu estava no dia da Batalha dos Aflitos? Estava na imobiliária com o Paulo. Nós estávamos olhando o jogo na imobiliária. Quando o cara errou o pênalti, eu e o Paulo levantamos e tipo, meu Deus do céu, o cara não acredita. O primeiro, né? Foram 2 pênaltis. Sim, ele errou no primeiro tempo, que é o Bruno Carvalho, aquele. Isso. E depois o tal do... como é que é? E o cara que está na ponta do Náutico, que está na ponta que queria bater o pênalti, depois cai, ele foi para bater o pênalti, o cara não, ele vai bater sou eu. O cara que o Galato pegou o pênalti nas pernas. Tanto que ele cai. Na sequência do pênalti, nós fizemos gol. Sim. Que foi quase no finalzinho do jogo, né? É que a gente ali não sabia muito, tinha ficado muito tempo parado, a gente não sabia quanto tinha de desconto, quanto a quantidade de gente que foi expulsa. 4 do Grêmio, né? Aquele dia eu tava na casa da minha mãe. Tava eu, Chinia e os guri dele. Um deles, o mais novo, era meu afilhado, né? Cara, e uns colorados na volta ali, estourando foguete. A hora que deu o segundo pênalti. Cara, eu já tava chorando, assim, cara. Mais ou menos ferrado. E a Karen me mandando mensagem no telefone, no SMS.
Daí, cara, eu não atendia, não queria falar com ninguém, né, cara? E o Alérgio também me azucrinando, mandando assim, terceiro não sobe, e a Karen, eu quero falar contigo, não sei o quê. Eu nem era mais namorada dela, né, cara? Mas ela me atucanava naquela época. Sim. Eu quero falar contigo. E ela, daqui a pouco ela falou assim, é por causa do Grêmio, né? Cara, e daí a hora que erraram o pênalti. Cara, eu fui pra frente da casa e gritei, estoura foguete no rabo de vocês, seus filhos da puta. Cara, Eles vão cortar. Não vai ter corte, não tem corte. Desculpa, isso aí mas não tem corte. É cru o negócio. Certo. Tô ficando bêbado de Heineken Zero. Cara do céu, que loucura aquilo, cara. E aí eles falam, vocês... Cara, ninguém fez o que nós fizemos. Cara, aquilo ali foi surreal. Ninguém fez. Não adianta. Pode falar o que quiser. E a história dos dois, outro tem mais não sei o que, mais vitória. Mas, cara, não, vocês... Cara, naquilo ali foi uma coisa assim... Que nem o título deles do Internacional contra o Barcelona. Não tem? Mas aí eu vou te dizer uma coisa, cara. O Inter foi focado. E o Barcelona... Desdenhou. Porque eu vi uma vez os caras falando que assim, tinha jogador do Barcelona que nem sabia que cor era a camisa do Inter. Isso é soberba, né, cara? Pô, tu vai jogar com os caras e não sabe nem a cor da camisa dos caras. Os caras tiraram o Fernandão. Sim. O jogo tava 0x0, podia ir pros pênaltis, os caras tiraram o Fernandão. Pra botar o cara pra fazer o gol. O futebol tem umas coisas que não se explica, né? Não tem, é verdade. E Copa do Mundo, o que tu acha da nossa seleção? Cara, eu acho que... eu faço assim, a última vez que eu torci bastante foi em 2006. Depois eu já não torci mais tanto. Perdemos o sentimento, de pertencimento. Né? Daí em 2014 aquele fiasco contra a Alemanha, né, cara? Mas tu sabe que do Grêmio, cara, eu também já não sou mais como eu era antes. Eu falei outra vez pro Guilherme aqui no dia que eu fiz. Em 2018, naquele jogo que nós perdemos pro River Plate, de virada, na semifinal da Libertadores. Cara, aquele dia assim, eu sempre ia o Aguinaldo, o Guilherme, nós ia mais cedo fazer um churrasco lá. E naquele dia eles iam sair daqui às 4h30. E eu tava dando aula em Cidreira e eu saía de lá às 5h15 só. Eu disse, cara, eu vou direto de Cidreira. Aí, fui sozinho, cheguei lá, eles estavam fazendo uma carne. Cara, e quando terminou o jogo, o Grêmio perdeu, cara, bateu uma chuvarada, velho, que eu fui, indignado, vou esperar, vou esperar baixar um pouco a água, a chuva, eu vou ir, e me larguei. Porque nós deixávamos o carro do outro lado da freeway, que é mais fácil sair. Cara, cheguei encharcado, assim. Cara, tirei assim, eu tinha sorte que eu tinha um moletom dentro do carro, botei aqui moletom, tirei tênis, tirei calça e vim de moletom e de cueca dentro do carro. Falei de Porto Alegre até Santo Antônio, cara. Água, velho. Porque eu ia na pista do meio a 60 por hora, o limpador aqui não dava conta, cara. E eu aqui, cagado de medo, assim. Porque, assim, a pista mais, da ponta ali, que é mais rápida, eu tinha medo de ficar trancando os caras que vinham, daí ia na do meio, porque a mais lenta ali, cara, tava empoçando água pra caramba. Sim. Então, assim, daí eu cheguei em casa, era 3 da manhã, fui tomar banho, fui dormir, era 4 horas. Indignado? Indignado, e uns alunos meus me mandando mensagem, me tirando sarros colorados, meus alunos lá. Cara, daí acordei 7 horas pra ir trabalhar. Eu disse, o que é? Cara, sabe, trabalhei o dia todo, fui ver essa porcaria desse jogo, agora tenho que trabalhar para ganhar 2 mil por mês aí. E os caras ganham 300, 400, 500 mil por mês e vão dormir até meio-dia. Amanhã eles me convidaram para o jogo do Grêmio. Vai a Isabela, o Conselheiro, o João Paulo, vai todo mundo no jogo do Grêmio. Eu prometi para mim que eu não vou mais no jogo do Grêmio enquanto o Grêmio não mostrar que tem um time que dê orgulho da gente. Sim. Porque, cara, não tem caminho. Cara, a última vez que eu fui foi um Grenal de 2019, 2-0 pro Grêmio. Foi o último jogo que eu fui. Daí no final de 2019... Acho que nesse Grenal eu fui também. Me desassociei. E daí em 2020 deu a pandemia e nunca mais fui. Vai fazer 7 anos.
Agora eu quero levar meus sobrinhos, que eles são gremistas, né? Eles já estão com 11 anos, eu não consegui levar ainda, já me pediram para ir. Quero ver um jogo no domingo de tarde. E a arena é um espetáculo. É, maravilhoso. É um espetáculo. A arena é muito espetáculo, cara. E eu consigo ir no Beira-Rio só para ver show do Paul McCartney, show do David Gilmour. Teve um show, cara, que teve um dia que deu, acho que foi Rolling Stones que teve no Beira-Rio. E tinha jogo na arena, eu fui, choveu esse dia, não sei se tu chegou aí nesse show do Rolling Stones. Não fui, não. Encontrei uma galera no grau ali, nós passamos pra jantar ali, tinha uma galera que tava vindo do show do Rolling Stones. No mesmo dia, né? Eu fui no show do Pink Floyd, foi no show do Queen. Foi no show do David Gilmour. Qual é o outro show que eu fui lá, cara? Que é... Ah, o do Paul McCartney. Espetacular. É muito de show. O cara é história, né, cara? Uma cara de história. Vamos, porque será assim. É histórico, né? Imagina. O cara fez parte dos Beatles. Eu acho que vai ser o último show do Brasil do Elton John, por isso que eu comprei. Pra ir no Rock in Rio. Porque, pô, sou fãzaço dele, né, cara? E aí, é massa. Eu vi Rod Stewart no Olímpico, uma vez teve Rod Stewart e Sting. Cara. Uma vez os guri tudo foi no do Rush no Olímpico em 2002, eu acho. Sim, o Rodrigo foi, baterista. Aliás, o Rodrigo tocava uma banda de Rush em Porto Alegre. Por isso que a mão é pesada, né, Rodrigo? Mão de ferro. Porque o baterista do Rush era... O meu também é. O meu também é Rush. Nossa. E este Wendel? Pô, cara, maravilhoso, cara, trocar uma ideia contigo, meu amigo, queridão de anos aí. Cara, tu sabe que a vida da gente é marcada por pessoas que chegam e que vão, e que voltam, e que nem tá aqui. Se a vida é uma caminhada, cada passo traz uma história, uma reflexão ou uma resenha. A resenha aqui hoje, uma resenha nossa hoje aqui. E o Wendel é um cara que, não só eu, como muita gente na minha história, e a André também tem um carinho maravilhoso por essa figura maravilhosa. E eu quero dizer, Wendel, para ti que foi muito bacana, muito. Porque as pessoas, através de um canal dele, conhecem um pouco da minha história. E também da história que nós dois vivemos juntos durante esse tempo que passamos aí. Nesse tempo. A vida é uma passagem. E aí ninguém quer ir embora, mas eu quero ficar aqui muito tempo. Eu estou dizendo, Wendel, eu vou no teu velório. Pode ficar tranquilo. Nunca, você é fora. Tu é mais velho que eu, meu. E aí, cara, é muito legal estar aqui. Então, obrigado, parabéns e até uma próxima. Obrigado, cara. Até uma próxima, a gente tá junto. Vamos isso é a caminhada. É simplicidade por enquanto. Se um dia evoluir, vai ser a vontade de Deus, né? Se for evoluir. Mas eu vou no teu velório. Tá. Mas, cara, isso aqui são momentos assim que fazem a gente querer caminhar, né? E contar a história da nossa caminhada, a caminhada dos amigos. Tem muita gente que virá aqui, certamente, também. Se fez Deus parte quiser, da tua cara. história, né? Nossa, muita gente fez parte da nossa história. Porque E vai estar aqui caminhando, vai estar aqui conversando, vai estar aqui trocando experiência, trocando ideia. O que interessa mesmo é que a gente está aqui hoje para poder contar um pouco da nossa história. Para você que vai nos ouvir aí. Show de bola, galera. Muito obrigado. Espero que gostem. E daí tem aquela ladaia toda. Como eu não tenho corte, não tem nada, é tudo cru mesmo. Então, assim, ó, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. É isso aí. Isso aí, né? Canal do Wendel. Olha aqui, ó, Imobiliária Itapema, tá? Quer comprar um imóvel, vai lá, conversa com o Flavinho, com o Paulo lá. Melhor ou mais importante do que comprar um imóvel é fazer um seguro do teu patrimônio, da tua casa, do teu carro, seguro da tua vida. Isso é importante. Eu tenho muita estrada nisso e sei que nas horas mais difíceis a gente pensa, pô, por que eu não fiz, por que eu não lembrei, por que o teu patrimônio, na realidade, vai embora com vento, vai embora com fogo, vai embora num acidente de carro, a tua vida vai embora num acidente de carro. E tem gente aqui que quer reconstruir isso tudo e, às vezes, o seguro é a melhor opção. Então, Itapema Seguros. Faz um seguro com o Flavinho lá também. Valeu, irmão. Abraço. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Não sei quando é que vai ser a próxima, mas vai ter daqui a pouco, tá? Beijo no coração de vocês todos. Fiquem com Deus.